Vou trazer aqui a Dani, nossa parceiraço aqui, por favor, bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Aproveitem. Boa noite. Aham. Quem aqui já foi para assistir? Ó, quem foi com a gente já? Então tá bom. Então não temos tantos beginners. Primeiro eu queria contar para vocês. Opa, volta aqui. Peraí. Talvez vocês não saibam tanto quem a gente é, mas somos uma agência de PR criativo. E indo ao SX há vários anos, a gente foi lá para beber conteúdo, né? Beber da fonte, beber as novas conversas, porque o que nos move hoje é entender sobre o que as pessoas estão querendo conversar e o que as marcas precisam contar das suas histórias. E é quando a gente percebe a intersecção entre esses dois mundos, entre o contexto da sociedade e as verdades da marca, que nascem as oportunidades do nosso trabalho. E aí a gente aplica as narrativas nos mais diversos formatos e depois a gente amplifica essas narrativas criadas usando o poder da imprensa, dos influenciadores, branded content, events, enfim, nos mais diversos formatos. Então, a gente às vezes vai até assistir isso com vocês e nunca contei o que é PróSpais. Hoje eu me dei essa liberdade aqui, liberdade para contar. E agradecer também muitos dos nossos clientes que estão aqui e que vão conosco pela primeira vez também viver essa jornada. Bom, peraí, deixa eu mudar aqui. Eu quero agradecer o time do Experience Club. Só para vocês saberem, essa viagem acontece agora em março, mas a gente trabalha nela de abril até março. Toda semana em reunião, toda semana cuidando de hotel, cuidando de tudo que vocês vão ver aqui hoje. Parece simples, mas é muito trabalhoso e ao mesmo tempo um enorme prazer, porque a gente resolveu fazer, eu e Natália, justamente quando a gente foi ver como a gente gostaria de ir para o SX. E essa é a maneira como a gente gostaria que alguém tivesse nos levado lá atrás pela primeira vez, pela segunda vez ou pela quinta vez. Então, agradecer o time que está cuidando das experiências que a gente vai viver lá. Agradecer também o meu time de conteúdo da Prosa aí, liderado pelo Luna, mas quero agradecer muito a Claudinha, que se esmerou em juntar o que todo mundo fez aí de conteúdo de curadoria. Vocês vão ver que essa apresentação é muito obra dela. E agradecer aqui a Andrea e o time da Sparkle, porque hoje também realizando um sonho aqui, porque a gente ia em grupos separados, eu e a Andrea, BFF aqui, e eu falava, gente, essa coisa está totalmente errada, a gente precisa juntar esses esforços. Então, pela primeira vez, a gente está aqui juntando os esforços de todo o time da Pros e de todo o time da Sparkle, e a gente vai levar para vocês, vou falar, uma curadoria de peso, porque não é só o que vocês vão ver hoje, mas é o que a gente vai fazer para vocês em real time lá. Acho que a gente nunca foi... duvido que alguém vá assim, com um time tão parrudo e tão multidisciplinar como a gente está indo. Agradecer também o time que vai cuidar de vocês e que já está cuidando desde abril passado da gestão. Então, Mary, Rodrigo, Thalita, Lilian, e aí eu vou tomar também a liberdade de agradecer muito a Mary, porque olha, é todo dia, todo mundo que está aqui já deve ter falado com a Mary. Então, eu quero te agradecer, Mary, pela paciência conosco e pela vontade de fazer tudo isso acontecer, de coração. E agradecer também as marcas que embarcaram nessa conosco, apoiando cada uma no seu formato. A gente está bem elástico aqui, fazendo tudo o que vocês querem acontecer. Bom, feito aqui todo o nosso disclaimer, meu e do Rô aqui, partiu SX, estamos prontos para contar para vocês aqui um pouquinho de como funciona. Eu vou passar esse vídeo de 1 minuto de como foi a nossa última expedição, só para vocês sentirem um pouquinho da vibe do grupo. I'm all there.
Próximo vídeo aqui vai ser com vocês. Contando um pouquinho do SX, para quem não sabe, é o maior festival de inovação, de criatividade. Ele mistura música, cinema, vocês vão ver hoje um pouquinho disso. E o nome South by Southwest, que vocês vão aprender, quem está indo pela primeira vez às vezes tem dificuldade, fala, né? South by Southwest, SX, SXSW, não interessa. Só vá, né? Fale como você quiser, mas vá. Realmente nasceu com essa irreverência, inclusive no nome, porque ele vem com uma crítica, com uma sátira a um filme do Alfred Hitchcock, que é North by Northwest, então South by Southwest. E aí a gente começa, no dia que a gente chega, vai estar terminando o Festival de Educação, o SXSW Edu, né, Gui? Os feras aqui do Edu. E aí, vocês, inclusive, no dia que chegam, podem assistir com o Platinum Badge, se vocês tiverem vontade de já aquecer os tamborins, vocês vão lá, pegam a badge e já podem assistir o Edu para experimentar, porque tem também palestras boas nesse último dia. Para vocês terem um pouquinho de números de 2024, a gente vai entrar no Festival de Conference, né, no Interactive aqui. Foram 3,8 mil palestrantes. Música, a gente teve mais de 1.200 performances. Em filme e televisão, 419 exibições. Enfim, e 71 comediantes. É número pra caramba. Para vocês entenderem um pouquinho do que é Austin, então no Texas, esse reduto que gosta de manter a sua estranheza, né? Keep Austin Weird é o jeito como eles se colocam ali, buscando manter a economia local, buscando manter a sua estranheza intacta ali. Claro que as grandes empresas, a cada ano que a gente vai, a gente vê mais das grandes marcas, as grandes farmácias. Ele era antes muito mais um reduto de marcas locais, mas a gente vê as grandes companhias entrando. É onde nasceu Whole Foods, é onde nasceu a Dell, que vai estar com a gente ali. Vocês vão ver o Rio também, o Rio Colorado, vocês vão ver no final do dia, quem tiver curiosidade, não iria só para isso, mas se vocês tiverem curiosidade, no final do dia, milhões de morcegos passando por ali. É por isso que vocês vão ver morcegos como símbolo da cidade em alguns lugares. A gente preparou aqui para vocês 7 dicas que eu acho muito importantes, então prestem atenção. Primeiro, se vocês já baixaram o app que a gente pediu lá no grupo para baixar, já, né? Se não baixou, dá aquela coladinha, já baixa enquanto eu vou falando aqui, porque vai ser importante para vocês. Além do nosso app do SX, aproveitem para ter com vocês o Uber, aproveitem para ter com vocês o Maps, porque vocês vão andar pelo local. Muitas das ruas ficam fechadas. Quando eu falo Uber, não é Uber carro só, é Uber patinete, é Uber bicicleta. E, aliás, a Uber vai ser nossa parceira na expedição. Todos vocês vão receber um voucher de R$100 para usar no Uber quando vocês chegarem no aeroporto. Ou se vocês quiserem gastar no patinete também, tá? Vocês precisam ter Nômade ou Wise ou o cartão que vocês tiverem para vocês poderem pagar as coisas lá. E 2 dicas que a gente dá. Baixem o Otter. O Otter vai ajudar vocês a gravar, transcrever, resumir as palestras que vocês estiverem assistindo. Ele é mágico. Ele realmente tira o som das conversas da sua lateral, foca na palestra e vai te entregar um conteúdo muito útil. E o Lens, para quem é mais perfeccionista e faz as coberturas em foto, ele ajusta o seu slide, que vai estar torto. Então, o Lens ajuda também. Baixou o app, vocês vão ver essas telas, vocês vão ver também o Schedule e o My Schedule. O Schedule é onde vocês vão ver todas as programações e tudo que vocês favoritarem. Então, esse vai ser o exercício de hoje. Gostou da palestra? Aperta a estrelinha, vai favoritar no seu app e vai para o My Schedule. Sai do Schedule normal e vai para o My Schedule no app. Se vocês tiverem dificuldade, é o seguinte, vocês vão browse o Schedule. Ali tem um shift, né? Tem uma chavezinha que vai mudar de Full Schedule para My Schedule, que vai ser a sua agenda. Aqui é a telinha para vocês verem, esse ano está diferente. Então, vamos lá. Você tem a sua agenda, você tem o que você favoritou. E aqui é o Express, a nossa magia, que a gente vai explicar também aqui como é que vai funcionar esse ano, que é o seu acesso, o seu Fast Pass da Disney aqui, para você acessar as palestras com menos fila. Aqui está o seu profile, o seu contato, o RSVP, principalmente de mentoria, workshop. Bom, não vou poder falar tudo o que está acontecendo no app, mas eu recomendo que vocês naveguem por ele depois. A gente passou também um PDF para vocês aprenderem a linkar a badge. Vocês receberam por e-mail, todos já receberam da nossa equipe, o link da badge. Façam o passo a passo, vocês não vão ter problema. Se tiverem problema, acionem a gente ali no paralelo para a gente ajudar vocês. Mas é só seguir esse passo a passo. Não é tão fácil,
porque você tem que apertar as coisas 2 vezes, 3 vezes, mas ele vai funcionar, tá? Outra coisa, o Platinum Badge esse ano também tem novidades. Vocês vão poder ter acesso prioritário aos eventos. A gente tem 5 Express e a gente vai poder acessar o Express 2 dias antes. Então, aquela loucura que já era para a gente às 9 horas da manhã, tá com o celular, o app ali, todo mundo, a cidade, vocês vão ver, a cidade para às 9 horas da manhã, porque todo mundo tem o mesmo objetivo, que é conseguir a senha do Express. Então, a gente avisa vocês no nosso grupo de WhatsApp. Não deixem de entrar no nosso grupo de WhatsApp, não arquivem o grupo de WhatsApp. Tudo que vai acontecer, acontece por lá. A gente não fica postando a torta e a direito, é com parcimônia. Eu vou abrir o grupo hoje para que vocês possam trocar ideia, porque o objetivo do grupo não é ser só uma via de mão única. Você viu uma palestra interessante, avisa. Você descobriu uma ativação, você avisa. Então, eu vou abrir o grupo hoje para vocês, mas eu peço que a gente só coloque lá, efetivamente, as descobertas que vocês tenham, os links de algo que vai acontecer. Os speakers vão sendo confirmados de agora até o início ou até o meio do festival. Então, a gente lembra, né? Mark Zuckerberg apareceu um dia no meio do festival. Então, tudo que a gente for descobrindo não vai estar nesse PDF, vai ter que ser colocado para vocês no app. Então, tem gente que fala, não, coloca minha secretária. Não, são vocês ali no app, dialogando com a gente, para a gente poder ter essa facilidade. O badge vai ser retirado por vocês no hotel, no próprio Fairmont, tá? No hotel. Quer retirar lá? Pode retirar no Austin Convention Center. Quer retirar no hotel? Pode retirar no hotel. Esse ano também novidades. Vai ter sala de descanso para quem tem o Badge Platinum. Então, nos principais hotéis onde tem palestra, a gente não sabe o que vai ter nessa sala, a gente já tentou descobrir, mas deve ter Wi-Fi, essas coisas que a gente procura, tá? Eu acho que eu falei tudo do Badge Platinum, falei, né? Tá bom. Bom, agora sobre o look esperto. A roupa que vocês saírem de manhã vai ser a mesma roupa que vocês vão terminar o dia. Não tem pausa, não tem voltar pro hotel, não tem banho, não tem. Se vocês quiserem, lógico que tem, mas a nossa recomendação vocês vão assistir palestras, às 6 horas vocês vão ver que a gente tem uma agenda de evento muito bem trabalhadinha para vocês, e dali, se vocês quiserem fazer outras coisas, vocês vão fazer, e depois vocês voltam pro hotel. Então, roupa, a gente tem todas as temperaturas lá, né? A gente começa o dia com 5 graus, às vezes, a gente termina o dia, passa pelos 25 e volta para os 5. Então, look cebola, look confortável, tênis. Apesar da gente estar indo com um evento de palestras, as palestras acontecem em vários lugares, eu vou mostrar para vocês. Então, não pensem que vocês vão ficar na mesma cadeira o tempo inteiro. A gente vai andar. Tênis, look confortável, não é cane. Não é cane. A gente não se arruma para nada. Então, vamos lá. Roupa, sapato confortável, da palestra direto pro happy hour. Essa vai ser a nossa mochila que vocês vão receber ali na saída. Só quem ficar até o fim, quem sair, eles não vai poder pegar. O power bank, vocês também vão receber. Já posso antecipar? Então, vou receber lá. Então, se vocês tiverem na dúvida, não precisa levar, porque vocês lá, no primeiro evento, já vão receber um power bank. Cordão do celular é uma boa, porque a gente fica andando o dia inteiro. E o pad no pescoço. Ai, mas eu saí da palestra, posso guardar o badge? Às vezes não, porque às vezes no evento da noite também vocês vão precisar do badge. Não precisa guardar o badge. De novo, não é cane que a gente esconde, não. Põe o badge, pendura o badge, anda com o badge. Bom, de manhã vocês vão receber da gente coisas muito importantes. O resumo diário. Quer falar, Luna? Quer contar um pouquinho? Essa parte é sua. Tá bom. Como vocês lutam. Olá, boa noite. A gente produz basicamente 2 grandes tipos de conteúdo, né? Com esse time gigante, ótimo que vocês viram aqui. Claudinha, que já é profissional, Caram, Marcel e gente que está se juntando aí com a gente esse ano. Vitinho, Stefano, Simone, que está sempre com a gente. Enfim, uma turma enorme, Meire, própria Dani, né? A gente bota para trabalhar também lá. São conteúdo mais profundo e conteúdos mais rápidos. Os mais profundos são esses ali, o que a gente chama de 3 minutos, que é um resumo, quase que fosse como se fosse um papo que você bate com alguém bem informado que assistiu uma palestra. Então, se você não viu aquela palestra, ou se quer dar uma olhada num resumo dela, a gente manda um texto, tem uns 2.500 caracteres, que é como se fosse uma conversa entre 2 pessoas sobre uma determinada palestra daquele dia.
Outro formato que a gente tem é o Ligar os Pontos, em que a gente vai ter resumos em bullets de palestras também importantes no dia. E quando eu digo palestras, é porque a quantidade é gigantesca, né? A Dani mostrou aqui mais de 3.000 participantes, isso dá mais ou menos 1.500 sessões, porque tem algumas sessões que são plenárias, né? Que tem 4 ou 5 pessoas discutindo. Então esse é um outro resumo que é mais profundo, em que a gente dá lá os bullets principais, mais ou menos também uns 2.000 toques, umas 2 páginas, com um pouco do que aconteceu naquela sessão especificamente. Tem as frases, né, rápidas em que a gente se distribui, cada um vai ver uma coisa para não ir todo mundo na mesma bola, embora em alguns momentos a gente dispute, porque todo mundo quer ver algumas coisas, né? Tipo assim, você não poder ver a NWeb, mesmo sabendo que ela disponibiliza todo o relatório dele depois da palestra, você quer ver ao vivo, né? Tem aquela power. Então, a gente faz um esforço também para a gente se distribuir e ter uma diversidade, uma cobertura mais ampla e mais variada para vocês, porque esse talvez seja uma das principais graças do South By, né? É um festival onívoro. Todo mundo aqui deve estar cansado de festival do seu setor, né? Um festival de trade, que são muito legais, mas a gente já conhece um pouco aqui. Esse é um festival que a graça também é um pouco, né, Dani? E para coisas que não estão ligadas diretamente à tua área de atuação, à área de atuação da tua empresa, para descobrir coisas completamente inesperadas e eventualmente fazer aquelas associações laterais. Então a gente se distribui e tenta trazer frases que de algum jeito traduzam o espírito ou uma mensagem forte daquela palestra. A gente manda entre 8 e 10 todo dia, dependendo do dia a gente manda até um pouquinho mais. Tem 2 sessões, né? A gente chama de sessões, que é como se fosse uma espécie de revista digital no Zap de vocês, a cobertura, que é o Desculpa o Áudio e o Viu Isso. Desculpa o Áudio é uma mensagem de áudio dando uma recomendação de alguém do nosso grupo, da nossa comunidade, do que vai ver no dia seguinte, para você também querer colar lá. E o Viu Isso é alguém contando o que viu e curtiu naquele dia que passou. Então esses são lugares que aparecem lá. E a gente manda o GPS para vocês, que é um guia para vocês se localizarem. Esse ano, como o Express Pass, que é aquele passe que a Dani mostrou, que dá direito a você reservar o seu lugar na palestra com 2 dias de antecedência, a gente vai mandar 2 dias antes. Então a gente vai mandar na quarta-feira o GPS com plano A e plano B de cada um dos 5 horários de palestra para sexta-feira. Porque vai ser na quarta de manhã, vocês vão ter que entrar no app e reservar dentro do app, já com o seu badge linkado, as suas palestras favoritas daquele dia. O Express Pass ele dá direito a você entrar numa fila preferencial. Então, especialmente para as palestras muito disputadas, e algumas são super disputadas, você consegue entrar mais rápido, embora quase sempre dê para entrar. É muito raro não conseguir entrar, né? Vocês vão eventualmente encontrar filas, literalmente até o andar de baixo, filas de 300 metros, e fala, é impossível entrar. Dá para entrar, né? O auditório principal, o Ballroom D, ele tem mais de 2.600 lugares sentados. E quando são palestras muito disputadas, eles abrem um auditório anexo, que são mais 600 ou 700 lugares. Então, é muito raro você não conseguir entrar. Mas o Express Pass dá direito a você conseguir uma fila mais rápida e vai pegar um lugar melhor ou vai garantir que você consegue chegar sem precisar estar lá meia hora antes ou 1 hora antes até. Então, esses são os formatos ali principais da gente. Toma aí de novo aí, Dani. Já eu volto. Obrigada. Valeu. Luna vai chiquear aí o nosso sheet de conteúdo, uma baita experiência que ele tem. Então, assim, 5 Express por dia. Eu vou falar Express por dia, porque senão fica difícil. Todo dia às 9 horas. Lembrando que o primeiro Express, que é o de sexta-feira, no dia do início, vocês estarão no Carnaval, na quarta-feira de cinzas. E a gente vai mandar para vocês um lembrete com as nossas sugestões. Então, não deixem de olhar o app, tá? Para você não perder. A última dica é, vocês têm que ter um plano. Esse plano pode ser, deixa a vida me levar, e tá tudo certo. E tem gente que quer também. E, de novo, não se culpem. Cola no amigo, não sei. O segundo, você vai fazer as suas regras. Eu vou assistir só palestras de manhã, à tarde eu vou conhecer as ativações de marca, ou eu vou no XR, eu vou na feira de startups. Enfim, as suas regras, mas é o seu plano. E o terceiro é confiar no nosso plano, que a gente vai mandar para vocês um plano A e um plano B, então são 2 planos. E hoje o que a gente vai fazer para vocês é uma baita de uma ajuda para vocês construírem o seu plano, tá? Então, tem várias maneiras de você curtir. De novo, primeira vez que eu fui, segunda vez que eu fui, foi só palestra, eu nem sabia que tinha restaurante na cidade, emagreci, não comi e fiquei doida. Segundo, terceiro ano, você começa a se permitir
não vou assistir uma coisa agora porque essa palestra foi incrível, eu preciso pensar no que aconteceu e preciso ruminar as ideias que estão aqui. Depois de uns anos, você começa a se permitir realmente soltar um pouco, escolher 2 ou 3 palestras. Tem certo? Não. Não tem errado, não tem certo. Mas tenha pelo menos o seu estilo, o seu plano. E se o seu plano for começar a maratona já a milhão, depois cair um pouco a energia, também tá tudo certo, tá? Eu acho que a pior coisa é aquela sensação de um FOMO, de uma ansiedade brutal. É tanta coisa ao mesmo tempo, não é que você está escolhendo entre 3, você está escolhendo entre 60. E quando a gente está escolhendo entre 60, você está com certeza perdendo os 59. Então, acalma o coração, acalma a ansiedade, curte o processo. E às vezes o processo é uma fila de 300, 400 metros. Curte a fila, gente. Não tem gente que não vale a pena no SX. Qualquer fila vai te trazer pelo menos uma pessoa interessante para você conversar. É realmente um desafio. Sai do celular. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Controlem aí a sua ansiedade e não é no mesmo lugar, tá? Tudo no mesmo lugar, quase no mesmo lugar, porque eu vou contar para vocês que aqui tem no QR Code o mapa da cidade. E o SX ele não acontece só no Austin Convention Center, ele acontece também em vários hotéis. Vários. Marriott, JW Marriott. No nosso hotel tem coisa acontecendo, no Hilton tem palestra acontecendo. Tem coisa espalhada pela cidade toda. Então, existe uma questão de geolocalização também, para vocês pensarem o que é viável. Não é, tem meia hora de intervalo? Tem. Mas, às vezes, não é viável você sair de uma sala num canto da cidade para você ir para uma sala no outro canto da cidade, tá? Eu não quero deixar vocês mais ansiosos, mas, assim, se aquela palestra que você tanto quer ver é no Austin Convention Center, talvez a anterior seja uma escada para você chegar na que você quer, seja chegar antes na sala que você tanto quer, porque ela está menos esgotada antes. Então, às vezes esse é o atalho, tá? Quero tanto a palestra do meio-dia, vou chegar antes e vou garantir o meu lugar e vou assistir sei lá o que do que vai ter aqui antes. Esse é o hotel que a gente está, ali, é o Fairmont, e essa é a passarela torta, coberta, que dá acesso exatamente ao Austin Convention Center, tá? Então, é ali que vocês estarão. Gente, mas eu não recebi meu check-in, eu tô só na confiança. Muita gente falou isso, tô só na confiança. É só chegar no hotel, que os nomes de vocês estão lá. A gente até vai mandar uma carta para vocês terem exatamente o que está acontecendo, mas pode confiar. O time da Copastur estará no hotel esperando vocês, tá? Então, qualquer problema, a gente vai colocar lá no app o contato que vocês têm que acionar. Eu, Rodrigo, Márcio, Natália, estamos chegando um dia antes. Então, também, se vocês tiverem qualquer problema, estaremos lá. Antes de entrar na parte de conteúdo, contar para vocês. São 23 trilhas de conteúdo. A gente entrou com esse nosso time aqui em todas as trilhas, para olhar tudo que tem de novidade para vocês e para fazer uma triagem. Então, assim, o nosso badge, que é o Platinum, tirando algumas pessoas que já tinham o Interactive, ele dá acesso a tudo que está aqui, tá? Então, o Platinum, você entra em tudo, não vai ser barrado em nada. Então, esse aqui, as Conference Tracks são esses assuntos, e é muito interessante, não vai dar para entrar aqui nesse mérito, mas a cada ano tem track que morre, tem track que nasce, então tinha inteligência artificial. Hoje em dia, inteligência artificial é um assunto, né? Mas ele meio que permeia todos os demais assuntos. Depois você tem alguns temas que eu vou entrar aqui, mas saibam que são todas essas tracks. Existe também, quando vocês entrarem no web para estudar, existem os formatos. A gente grifou aqui os formatos que mais valem a pena. Não é que vocês não podem ir nos outros, mas cá entre nós. Keynote speakers são os principais, o Luna vai contar para vocês. Feature sessions são as sessões escolhidas, são as sessões que não tem erro, são as grandes sessões, as grandes palestras. Presentations também, a pessoa se preparou, está no palco fazendo uma apresentação para você. Painéis às vezes são tricky, porque são muitas pessoas disputando atenção, não tem um telão, não tem uma preparação, são pessoas conversando. Tem painéis fantásticos, tem pessoas incríveis, a gente trouxe alguns que a gente aposta, mas na presentation a pessoa se preparou e fez uma apresentação para vocês. Depois você tem um workshop, 1 hora e meia, dentro de uma sala, trabalhando com gente do mundo inteiro, e é trabalhando, tá? É work. Você vai sentar, tem workshop da NWeb, tem workshop, são super disputadas essas coisas aqui, você entra no RSVP do app e tenta uma vaga, e todo dia abre e fecha, vocês vão tentando essa vaga. Difícil e tem que estar disposto a trabalhar, tá? Largar o celular e trabalhar.
E, aliás, aí o celular, né? Porque já que a gente está lá, é um investimento alto mesmo. Aproveitem para viver as palestras. Mentor Session, Meetups, enfim, gente, tem todos os formatos aqui. Vira e mexe, a gente vai mandar para vocês podcast. Aparece pérolas no podcast. Aparece gente incrível, né? Scott Kelly, o Stepper, Brené Brown, no ano passado só no podcast. Então, a gente vai trazer para vocês. E agora, eu vou passar o que vocês vieram aqui para ver. Ficaram dúvidas sobre o processo e como funciona e como vai ter o evento aqui? Pode falar, deu para entender um pouco? Ah, é. Isso. A gente vai mandar esse PDF para vocês com tudo. E a gente vai mandar também. A gente cortou bastante coisa aqui, né? Mas a gente vai depois mandar também os nossos cortes aqui para vocês poderem fazer a seleção de vocês. Então não precisa anotar. A sugestão é só para facilitar a vida de vocês. Também não precisa ser agora. É só fotografar e já jogar no app o que vocês derem. Então, com vocês, Fernando Luna, nosso líder de conteúdo. Obrigada, gente. Valeu, Dani. Vamos lá. Vamos ver um pouquinho. A gente trouxe alguns destaques, que é como um festival de música que tem os headliners. Os headliners, às vezes, são os keynotes, às vezes são figuras que são muito relevantes, embora não sejam nesse festival keynotes. A gente juntou mesmo assim. É um roteiro bem idiosincrático mesmo, como o de todo mundo no South by. Acho que se você for perguntar para duas pessoas assim, o que você recomenda assistir lá, vão vir duas listas sempre muito diferentes. Acho que essa é a graça aqui do festival. Então eu vou começar com 8 destaques aqui desse ano. E essa, a Kingsley Killam, é a Opening Session. E a Opening Session é interessante porque ela, de algum jeito, ela estabelece o tom do festival. E eu acho que foi muito emblemático ela ser convidada esse ano. Ela é uma cientista social de Harvard, que começou a dar algumas palestras importantes aí no último ano, especialmente, TED Talks, todo o circuito de palestras americano. E ela olha para uma coisa, ela desenvolve um conceito que é interessante, que é o que ela chama de social health, que é uma espécie de saúde social. E não é à toa que numa hora em que a gente fala cada vez mais, né, de estar todo mundo dividido, que os mundos estão divididos, isso vale para o Brasil, para os Estados Unidos, na verdade, para qualquer lugar desse planeta. Você colocar na primeira fala alguém falando de como, de alguma maneira, quebrar essa divisão e falar de conexão dessa saúde social, eu acho que é muito revelador. Ela vai lançar um livro lá, então também tem um book signing dela, que o horário está lá dentro do app, que é também um pouco mostrando como é que o South by se organiza, né? Muitas dessas pessoas que a gente vai ver aqui vão ter sessões depois ou antes, varia isso, para autografar os livros delas. E é um jeito legal também, porque o conhecimento chega muito organizado e super bem estruturado, né? A arte e a ciência da conexão. Ela diz que, para ela, conexão com outras pessoas, essa conexão social, é tão importante quanto água e comida, mas a gente, em geral, deixa isso de lado, né? A gente acaba seguindo os conselhos médicos básicos, né? Pô, caminha 10.000 passos todo dia, né? Pô, evita ultraprocessado, foca em comer vegetais, comida fresca, bebe bastante água, e esquece que isso aqui que a gente está fazendo agora, né? Você encontrar os outros, o encontro com presença em que você troca, isso tem uma importância gigantesca para o bem-estar da gente. Então, isso está lá nesse momento do mundo, eu acho que é muito emblemático e já dá alguns tons de como é que a gente vai ter essa conversa meio permeando o festival todo, né? Essa questão do encontro, de quebrar a polarização, de chegar perto do outro, de empatia, mas também sim de pensar isso como um jeito de você viver melhor. Acho que longevidade vai ser um outro tema importante aí esse ano no South by. A Amy Webb é uma espécie de Mickey do South by Southwest, assim, é aquela figura que todo mundo quer ir lá na Disney para ver a Amy Webb. Por uma razão simples, assim. Ela é a melhor futurologista que existe hoje, embora ela deteste o termo futurologista, que está virando quase um coach de previsão, né, atualmente. Ela gosta de dizer que ela faz uma predição estratégica baseada em dados. O fato é que ela e um time grande dela, do Instituto Futuro Hoje, né, Future Today Institute, passa um ano tentando não só adivinhar ou prever ou tentar antecipar 2 ou 3 movimentos de para onde está indo o desenvolvimento tecnológico do mundo,
mas como é que isso impacta cada uma das muitas indústrias e setores que existem. Que é muito legal também, que ela é super generosa e no final da palestra ela libera o relatório completo, são quase 1000 páginas para todo mundo ver. E o relatório é dividido em temas que ela considera muito urgentes, de uma urgência média e que você pode deixar no parking lot por algum tempo, mas não muito, né? O ano passado foi a AmiWeb que trouxe um dos principais insights do festival. Ela identificou que essa sensação que todo mundo aqui tem, né, de cara, a coisa parece que passa numa velocidade, com uma rapidez que a gente não dá conta de processar. É normal porque a gente está vivendo agora o que ela chamou de um super ciclo tecnológico, né? Em geral, a gente estava acostumado a um ciclo de cada vez, né? Um cara inventa a internet, passa aí uns tempos até ter uma próxima invenção grande. Ele falou que agora, com inteligência artificial, biotecnologia e internet das coisas, uma coisa acelera a outra e a gente fica meio perdido tentando entender o que está acontecendo, né? Ela hoje postou no LinkedIn dela que todo mundo vai receber na entrada da sessão, e essa é uma sessão que vale a pena chegar uma meia hora antes, mesmo no Express Pass, para chegar tranquilo, para pegar o seu lugar. É a primeira sessão do dia sempre, às 10 horas de sábado em geral, para sentar quieto, mas todo mundo vai receber o que ela chamou assim, de uma espécie de gadget na entrada. E a gente vai usar lá para ser uma palestra meio interativa. Vamos ver o que significa isso. Sempre é interessante, ela sempre tem coisa muito bacana para dizer. A turma do Future Today, do instituto dela de pesquisa, né, de análise de tendência, também faz algumas aulas paralelas. São 6 aulas. A Amy não participa dessas aulas, eventualmente ela pode aparecer para dar um oi, mas são feitos por diretores do instituto. Quem quiser, precisa entrar já no app e começar a selecionar. É fácil, é só você digitar AmiWeb, que nas entregas vai sair a palestra dela, mas também vai sair tudo que está ligado ao Future Today Institute. Esse é uma figura que eu adoro. Ele não é um keynote speaker. Esse ano ele até vai ser um que não vai estar num auditório grande, mas em geral ele vai nos auditórios meio marginais. Assim. Ele é meio um enfant terrible do mundo da tecnologia, mas é um dos maiores pensadores de mídia do mundo hoje. Assim, é o mais perto que a gente tem do Marshall McLuhan, aquele cara que no século passado inventou a ideia de globalização, inventou a frase, ou entendeu que o meio era mensagem. Esse é o cara que, de algum jeito, pegou esse bastão e está conseguindo olhar para onde vai isso antes de todo mundo. Ele, em 1993, a internet estava engateando ainda, cara. A internet, como a gente conhece hoje, mal acontecia. No Brasil, ela chegou em 94, né, os primeiros portais de internet. Esse cara lançou um livro chamado O Vírus da Mídia. Ele entendeu que aquela forma de comunicação que ninguém quase estava usando no mundo ia gerar um tipo de comunicação viral que hoje em dia transformou, e a gente vê o impacto disso em notícia, em meme, em coisas que a gente vive o tempo inteiro. Ele tem alguns livros lançados ótimos, tem um chamado A Sobrevivência dos Mais Ricos, né, uma paródia com a sobrevivência das espécies do Darwin, em que ele tem uma visão muito crítica da Big Tech, né? Ele fala que isso que nasceu como uma contracultura para aproximar a gente, que tem, claro, benefícios incríveis, acabou trazendo assim, um repertório de toxicidade, né, cara, de coisas negativas, de ameaça à democracia, de estresse, de angústia, que todo mundo sente um pouco conectado nesse negócio o dia inteiro, que a gente precisa reavaliar de qualquer jeito. Então, eu tenho certeza que vai ser uma fala interessante, até porque está completando 15 anos de um dos textos mais importantes da era digital, mesmo que é um texto dele chamado Programe ou Seja Programado. E até hoje é um dos textos definidores um pouco dessa loucura toda que a gente vive no dia a dia. Outro jeito de olhar um pouco mais parecido com a AmiWeb é esse, que é a turma do MIT Technology Review, que é uma das revistas de tecnologia e de tendência mais importantes do mundo, obviamente vinculada ao MIT americano, se reúne todo ano, juntando todos os editores, todos os repórteres, para tentar olhar para o ano seguinte, ter uma coisa de aplicação mais curta, e ver o que vai mudar de verdade o mundo nesses próximos 12 meses. Quem apresenta é sempre o publisher da MIT Technology Review, e é sempre um jeito bom de você ver um apanhado de uma empresa que é independente. Isso é importante. Está ligado ao MIT, claro, mas é uma fundação de educação. Muitas das coisas que a gente vê no South by, a gente precisa lembrar que tem uma empresa por trás, né? Então, quando você vê um CEO de uma empresa grande falando, é legal lembrar que ele é um CEO, porque isso
faz com que você compreenda o que ele fala de outro jeito. Ele tem interesse naquilo. Ele quer fazer parecer que aquilo é revolucionário, ele quer conseguir captar mais dinheiro com aquilo tudo. Então a gente tem que olhar sabendo quem é que está falando. E aqui é sempre uma fala bem neutra, porque não dá nem para contratar a empresa do MIT para dar consultoria depois, né? Como dá para contratar o Future Today, Instituto da Amy Webb, que não impede dele ser realmente incrível. O Scott Galloway é outra figurinha carimbada, né? Um professor de marketing da NYU. Ele vai ter 3 participações lá. Ele tem alguns dos podcasts mais escutados. Certamente muitos daqui escutam o podcast do Galloway. Um deles é o Prof. G. Markets, que ele fala sobre mercado de ações, mercado de venture capital, como é que isso é impactado pela tecnologia. Vai ter uma sessão do podcast lá. O outro podcast dele, até mais conhecido, é o Pivot, que é ele com a Kara Swisher, que talvez seja a repórter de tecnologia mais importante dos Estados Unidos. Ela cobre esse setor há 30 anos, ela é muito boa, é uma entrevistadora muito aguda, assim, às vezes até agressiva, e vai ser interessante, a gente não trouxe aqui hoje, mas vai ser anunciada uma sessão da Kara Swisher para o podcast dela solo, não Pivot, que é com Galloway, em que ela vai entrevistar uma grande figura do governo americano. Vamos ver quem vai ser. A gente sabe que está num momento muito diferente, né, cara, com a posse do Trump aí no começo desse ano, em que a gente viu uma guinada, né, do Silicon Valley, que sempre foi uma turma mais democrata, de repente todo mundo ali na primeira fila da posse do Trump, mais republicano, mais conservador, com uma visão muito diferente da dos democratas sobre a Big Tech. Vão anunciar em cima da hora. Eu tô louco para que seja alguém realmente grande desse governo, que vai ser uma conversa boa da gente ver. E o Galloway vai também ter as predições dele, né? O que ele está olhando, as previsões dele para o ano que vem. Do mesmo jeito que a turma do MIT Technology Review faz, do mesmo jeito que a Amy Webb faz. Ah, mas eu já vi um, precisa ver outro. Cara, são sempre olhares muito diferentes. E a graça é que vendo muitas dessas figuras, você acaba tirando os seus vetores, entendendo o que é mais importante para você, pessoalmente ou também na pessoa jurídica. Outra figura que é incrível é o Tim Berners-Lee, que é essa figura ali em cima. Aliás, Sir Tim Berners-Lee, né, é uma das figuras mais importantes do mundo da tecnologia mesmo. Tá? Ele foi o cara que inventou a World Wide Web, né? O www. Quem inventou foi esse cara, tem um inventor e foi ele, em 1989, quando ele trabalhava no CERN, aquele laboratório de acelerador de aceleração de partículas ali perto de Genebra, na Suíça. Ele não é um keynote speaker, ele não está num palco grande, eu acho que ele está num palco do Hilton, que é o hotel do outro lado ali do nosso, mas para mim é a figura mais importante do festival, mesmo, assim, eu vou tentar ver, eu acho que não vai ser nem assim a palestra mais incrível do mundo, porque é um papo dele com esse cara aqui, que é um dono de uma empresa de software americano. Então eles vão falar sobre como é que a inteligência artificial vai mudar a relação da gente com a robótica, né? Como é que isso vai fazer com que, de fato, entre na nossa vida. A gente já está vendo, né, cara, algumas coisas, né? O ano passado estava circulando já em Austin os carrinhos de entrega automáticos, automatizados, né? Robozinhos para entrega de comida passeando pela cidade, com uma bandeirinha para você não atropelar, com um apitinho, e que não tinha nenhum operador. Os carros autônomos estão aí. Quer dizer, a gente está vendo a internet das coisas acontecendo. Então vai ser incrível ouvir esse cara que inventou e que imaginava uma internet como apenas, né, aquela coisa muito positiva de democratização, de aproximação das pessoas, de distribuição de conhecimento, viu que, cara, teve tudo isso sim, mas teve um outro lado, um backlash que é muito violento e que ele tenta também combater. Ele criou um instituto sobre o www para tentar ver novos caminhos para isso. Então, para mim, assim, a grande atração vai ser tentar ver esse cara numa sala que não é muito grande, então essa vai valer a pena chegar um pouco cedo, mesmo que a conversa não seja incrível, mesmo estar um pouco perto assim, de uma figura que mudou a vida de todo mundo e foi eleito pela Time na virada do século, né, quando todos os veículos fizeram aquelas listas, ele foi eleito uma das 100 pessoas mais importantes do século XX. Esse cara aqui vai estar lá, embora não seja keynote speaker. Esse daqui é demais, cara, é o Ben Lam. É a terceira vez dele no festival. A primeira vez que ele foi, acho que algumas pessoas aqui viram, ele estava numa sala pequena, era uma sala de, sei lá, talvez 100 lugares, né, que padrões Salto Baixo não é tão grande assim. No segundo ano já estava numa sala um pouco menor,
Esse ano ele é keynote speaker, ele está no Ballroom D, que é esse auditório com 2.700 lugares. Pelo seguinte, ele criou uma startup chamada Colossal, que é uma startup que pretende fazer de-extinction, desextinguir animais que já foram extintos. O mamute, o dodô e o tigre da Tasmânia. Você fala, mas por que diabos alguém quer fazer isso, né? Tem algumas razões para isso. Ele ajustou o discurso nos últimos anos. Foi interessante que no primeiro ano parecia um pouco um Jurassic Park da Era do Gelo, né? Fala, puta, que legal, vamos trazer o mamute de volta. É tão simpático, né, no desenho, aquele mamute, eu adoro ele. Mas para que diabos a gente quer fazer isso, né? Se foi extinto e se o mundo está cada vez mais quente, e esse é um bicho que precisa de temperaturas menos 20, menos 40 para sobreviver. E ele começou a falar, olha, mas tem uma coisa, essa tecnologia também pode ser útil, por exemplo, para a gente não deixar com que espécies ameaçadas de extinção hoje desapareçam. Ou pode ser um jeito também da gente preservar o mundo comprando créditos de biodiversidade, espécie de versão viva, né, dos créditos de carbono. Então ele começou a ajustar o discurso e está trazendo cada vez mais gente para perto. Ele já recebeu quase 500 milhões de dólares de investimento. Um dos grandes investidores é o governo americano. O valuation da empresa dele, da Colossal, está em 10 bilhões de dólares. E ele prometeu há 3 anos, que em 5 teriam 120 mamutes caminhando de novo na face da Terra. Ele reviu a previsão, passou para 2028. Mas está logo aqui, né, gente? Vamos combinar, 2028, dá para todo mundo acreditar que vai estar lá bem. E ele disse também que vai fazer um major announcement nessa fala dele. Então, ele não sei se ele vai dizer, olha, já conseguimos trazer de volta um dodô, um bicho que está extinto desde o século XVII. Alguma coisa deve vir especial para ele estar no Ballroom D, nesse momento que não tem nenhuma grande novidade que a gente saiba. Talvez seja uma coisa boa, mas de qualquer jeito é daquelas coisas que parece ficção científica, mas é tecnologia, é engenharia genética, é CRISPR, edição de genes. Como é que ele faz isso? Ele pega o DNA de um mamute que estava congelado no permafrost siberiano, refaz com inteligência artificial a sequência genética, descobre quem é o bicho vivo mais próximo, no caso do mamute é o elefante indiano, junta as duas coisas e faz com que o embrião, ou quer fazer com que o embrião se desenvolva num útero artificial. Isso também pode ter consequência para a própria reprodução humana. Ele acha que daqui a pouco a gente vai conseguir ter isso, com todas as questões éticas envolvidas e morais, também usar essa técnica para a reprodução humana. Então, Ben Lam promete ser uma atração interessante esse ano. No dia que o X foi bloqueado no Brasil ano passado, 1 milhão de brasileiros entraram no Blue Sky. No dia da eleição do Trump, alguns milhões de americanos entraram no Blue Sky também. Por que as pessoas gostam disso? Porque é uma tecnologia descentralizada, ou seja, a informação não fica concentrada em um servidor só e, portanto, não fica refém da vontade de um dono. Além de tudo, ela é uma instituição de utilidade pública, não é uma empresa propriamente dita com fins lucrativos, o que deixa ela também um pouco mais livre. Hoje em dia, o que virou, obviamente, a internet, as redes sociais, essa é a crítica de figuras como o Douglas Rushkoff ou o Tim Berners-Lee, é que virou simplesmente uma máquina de fazer você ficar viciado naquilo para extrair o maior dinheiro possível da tua atenção, à custa, às vezes, da saúde mental de vocês ou de, sei lá, de uma outra democracia. Então, vai ser muito interessante ouvir o que ela tem para falar. Ela é uma keynote speaker, vai estar lá no auditório principal e eu acho que vai trazer uma visão nova, né? O lema do Blue Sky era assim, redes sociais como elas deveriam ser. Ela quer dar um pouco mais de autonomia para você escolher como é que é o seu feed, o que você vê, o que você não vê. Ainda está começando, o modelo de negócios dele não está claro, que também é uma coisa que não é rara na indústria de tecnologia, né? A gente viu muitas empresas dando prejuízo durante anos até darem muito dinheiro. O próprio Twitter deu, de fato, dividendos 3 vezes depois que abriu o capital, nos 8 anos. Enfim, vai ser muito interessante ouvir qual é a visão dela para essa história toda. E essa Esther Perel, que é uma figura incrível, porque ela é quase uma estranha nesse ninho de tecnologia e inovação. Ela é uma psicoterapeuta belga, radicada nos Estados Unidos há muitos anos, com sotaque delicioso assim, de escutar, e que ela é especialista em relacionamento de casais. Ela tem alguns livros publicados no Brasil, Casos e Casos, pela Companhia das Letras, e um que eu adoro, que é Reprodução em Cativeiro, que é sobre sexo no casamento, ou ausência de sexo no casamento, que também não é exatamente rara.
O ano retrasado, quando todo mundo estava só falando de inteligência artificial, ela resolveu falar da crise da intimidade artificial, a incapacidade que a gente tinha para aquele papo que vai estar lá na Open Session de fazer conexões reais com quem está presente no mesmo espaço físico que você, que a gente está tão acostumado a ter uma tela no meio que a gente fica meio sem saber como agir por lá. Ela vai gravar um episódio do podcast dela. Ela teve vários podcasts de sucesso. Esse ainda está valendo, que é Where Should We Begin? Que ela faz uma sessão de terapia ao vivo, gravada. As pessoas não se identificam em geral, mas você tem uma sessão de terapia de casal em que você ouve durante ali 1 hora quais são os dramas, quais são as questões e acaba, óbvio, né, se identificando de algum jeito com algum ponto daquilo. Esse ano, ela vai conversar com Peter Attia, que é meio um Dr. Drauzio Varela, assim, americano, um médico muito popular que está sempre na TV americana, um médico muito sério, Stanford, John Hopkins, os hospitais grandes, e que é especialista em longevidade. Ele lançou um livro chamado Outlive, que tem já no Brasil traduzido, se eu não me engano, pela Intrínseca, e que é como é que você consegue viver com mais qualidade, quebrando um pouco desse lugar comum que às vezes a gente lê e vai um pouco no automático. Então deve ser uma conversa muito interessante, em que vai falar sobre envelhecimento, sobre a relação da gente com o nosso corpo, a importância dos relacionamentos conforme o tempo vai passando. É sempre muito legal. Tem muita gente que às vezes fica na dúvida, será que eu vou ver? Putz, eu vim aqui para ver tecnologia, inteligência artificial, internet das coisas, cérebros de computador. Cara, é muito legal. Tenta conseguir ver. Ela sempre é votada, tem uma eleiçãozinha digital, como uma das melhores palestras do South By. Então vale a pena ir lá e tentar ouvir o que a Esther Perel tem para fazer. Então esses foram alguns dos destaques hoje que a gente encontrou. Então tem gente que vai estar no palco principal, tem gente que está em palcos menores, mas são figuras que por alguma razão ajudam a dar um panorama, acho que um pouco de para onde diabos o mundo está indo, em áreas muito diferentes. Eu vou trazer mais uma sessão aqui antes de passar para o Vitinho, que vai falar de outras, que é o Governo e Engajamento Civil, que eu acho que é sempre uma track importante, uma trilha importante lá no South By. Eu acho que esse ano, por essa inflexão do mundo da tecnologia e da relação da tecnologia com as democracias e com os governos civis, ela vai ser especialmente interessante e eu acho que reveladora, assim, de como vão ser pelo menos os próximos 4 anos, né, cara, com um governo que tem um olhar muito diferente do governo anterior, para onde vai o Silicon Valley, como é que a gente deve lidar com a Big Tech, com os poderes dela. Eu vou trazer uma única sessão aqui, porque tem uma figura muito bacana, um brasileiro, o Ronaldo Lemos, que é o criador do Instituto de Tecnologia e Sociedade, é um dos co-criadores do Marco Civil da Internet, né, de 2014, que é um dos marcos civis que serviram de referência para o mundo inteiro, de fato. Uma figura colunista da Folha de São Paulo, escreve toda segunda lá uma coluna ótima. E ele vai estar batendo um papo sobre como é que a tecnologia pode aumentar a participação do cidadão. E essa menina que vai estar com ele, a Audrey Tang, é uma ativista que foi eleita o ano passado uma das 100 pessoas mais importantes de inteligência artificial do mundo pela Time também. Ela é de Taiwan e ela teve uma participação super importante. Ela foi ministra digital de Taiwan e fez com que o governo desenvolvesse outras ferramentas de conversa e contato com os cidadãos para que tivesse uma participação mais direta, ficasse menos intermediada por política ou por burocracia e tivesse mais acesso. Durante a pandemia, ela também desenvolveu mecanismos de acesso à saúde, de distribuição de informação, de organização. Enfim, vai ser muito prático para a gente entender num mundo em que a gente só fala, ou em geral, a gente só reclama de como a tecnologia de algum jeito está ameaçando os sistemas de democracia, né, os próprios governos, alguém falando de como é que pode sim ajudar essa coisa a dar certo e fazer o que precisa fazer, né, cara? Distribuir bem-estar para todo mundo. Então, acho que o que eu tinha para dividir aqui com vocês é isso. Agora o Vitinho veio contar um pouquinho mais para a gente da track que todo mundo quer ver de inteligência artificial. Vitor. Obrigado, Bruno. Vai passar para cá. Valeu, Tom. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Vitor, diretor de criação da PROS. É minha primeira vez no SX, minha primeira vez falando aqui com vocês. E acho que falar depois do Luna, não sei como é que consegue armazenar tanta informação. Eu tive que trazer uma cola, então em alguns momentos eu vou ler realmente, porque, enfim,
Falando um pouquinho, acho que só uma introdução sobre a track de inteligência artificial. Esse ano ela vai trazer bastante temas relacionados ao impacto da inteligência artificial nas empresas, o potencial da IA generativa em criar conexões emocionais. Isso é um tema que já vem sendo discutido nas edições anteriores, além, obviamente, de discutir um pouco de padrões éticos e segurança em modelos de IA para prevenir deepfakes e alucinações. Até alucinações é um ponto interessante, a gente estava conversando, né, Dani? Quando a inteligência artificial erra, ela não erra, ela alucina. Então aqui a gente vai ter algumas conversas muito interessantes nessa linha. Então, começando aqui, são 4 tracks que eu vou apresentar para vocês. Começando essa primeira seleção, é uma conversa sobre segurança e confidencialidade online com a Meredith Whittaker. Ela é uma das vozes mais ativas quando o assunto é comunicação segura. Um ponto muito interessante que ela defende é que privacidade não é um luxo, é um direito fundamental. E é um papo que ela vai ter com o Guy Kawasaki, apresentador do Remarkable People, um podcast super conhecido. Ela vai falar um pouquinho sobre as estratégias mais eficazes para garantir essa privacidade digital que todo mundo anseia em saber como ter, né? E principalmente desmistificar aquela questão de que quem não tem nada a esconder não precisa se preocupar. Isso realmente não é uma verdade. Por mais que você não tenha nada a esconder, isso pode ser um problema caso algumas coisas vazem. Passando para a segunda seleção, é o presidente, o CEO da IBM, o Arvind. Ele vai falar um pouco sobre da ficção científica à realidade. Então, a próxima era, ele vai abordar a próxima era da inteligência artificial e da computação quântica, trazendo um pouquinho sobre ele. Ele, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes nomes à frente ali dessa revolução tecnológica, que combina principalmente a inteligência artificial e computação quântica. Ao longo dessa liderança dele, à frente da IBM, a própria empresa tem impulsionado bastante ali vários avanços que antes pareciam impossíveis e agora já é uma realidade. Então, nessa palestra, nesse keynote, ele vai falar bastante como essas duas tecnologias estão saindo da ficção científica, que antes era uma coisa surreal, coisa de Black Mirror, como que isso de fato resolve desafios complexos e transforma negócios, ciência e também a sociedade. Partindo para a última seleção aqui dessa track, Sandy Carter. Ela vai desvendar ali alguns mitos. Ela tem uma abordagem super prática, super bem humorada. Ela é uma figurinha carimbada do SX. Nesse painel aqui, a ideia é que ela desmistifique algumas crenças mais comuns sobre inteligência artificial. Além, obviamente, de algumas tecnologias que estão aparecendo por aí. Ela vai explorar um pouco do que realmente impulsiona o sucesso da inteligência artificial e um ponto super interessante que ela vai apresentar também algumas ferramentas acessíveis que podem ser usadas por qualquer pessoa interessada nesse universo. Partiu Game Industry. Nessa track a gente vai ter ali vários debates, muito focado ali no crescimento econômico dessa indústria como um todo, trazendo ali muito um olhar sobre essas novas audiências. Eu acho que muito se ouve, né, como que entra, como que participa desse universo, trazendo um pouco mais sobre alguns panoramas sobre gamers acima de 50 anos, a importância da representatividade nos jogos e principalmente o papel ali crescente do e-sports na educação. Essa primeira seleção é o CEO da Eudora, Joost van Dreunen. A gente às vezes tenta discutir como que a gente pronuncia de fato o nome de algumas pessoas, mas para frente tem um desafio aqui para vocês. Ele também é professor da Universidade de Nova York, especialista na economia dos jogos digitais. Ele vai trazer um panorama, o que vem pela frente, relacionado a games, mídia e principalmente tecnologia, trazendo ali um olhar de como que essas inovações emergentes ajudam a redefinir ali o conteúdo e também a experiência do usuário. A nossa segunda seleção aqui para essa frente não sei se vocês já ouviram falar no Hideo Kojima. Ele é um dos nomes. Eu não sei se dá para dar o play naquele videozinho, que é um trailer super interessante.
mas ele é um dos nomes mais influentes na indústria de games. Acho que vale a pena também acompanhar o que ele tem a dizer. Ele volta ao SXSW para falar ali um pouquinho sobre os detalhes da segunda onda ali do game Death Stranding on the Beach. É uma aguardada sequência para quem gosta desse tipo de jogo, para quem já jogou. E ele é um jogo que desafiou bastante ali os padrões de narrativa interativa. Aliás, o próprio Hideo Kojima, ele tem ali grandes referências ali cinematográficas, narrativas complexas. Ele, de fato, ele se considera um cineasta dentro do mundo dos jogos, então isso é algo que fica bastante evidente na construção, não só da narrativa, visual e emocional do jogo. Acho que no próximo slide, enfim, bom, passou. Entrando aqui na nossa terceira track, Workplaces, os painéis aqui eles vão abordar um pouco sobre a transformação do ambiente corporativo, trazendo ali um olhar muito mais próximo para a inclusão. Tem uma palestra super interessante, também não entrou aqui nessa seleção, mas como o apoio a funcionários com TDAH e a construção de culturas organizacionais mais criativas e colaborativas. Mas a gente trouxe aqui para vocês a Amy Gallo. Ela é especialista em dinâmicas de equipe, ela é colunista da Harvard Business Review. Ela vai falar um pouquinho sobre os desafios ali do ambiente de trabalho, só que dessa vez ela também é uma figurinha carimbada do SX, mas ela traz ali um tema que eu particularmente também acho super interessante, a fofoca no escritório. Ela traz um olhar muito, muito curioso, né? Que muitas vezes a fofoca é vista como algo prejudicial, mas se bem utilizada, ela pode ajudar a fortalecer conexões e principalmente melhorar a comunicação entre equipes. A segunda seleção, e aqui está o nome do autor, que também é um desafio pronunciar, então aqui a gente traz o Richard Tobacoala. Ele é um futurista renomado, ele vai trazer um pouco das 5 forças interligadas que estão remodelando o trabalho como a gente conhece. Vai ser um ponto muito interessante, com base no próprio livro dele, do lançamento do livro mais recente, esse Repensando o Trabalho. Ele vai explorar um pouco sobre onde o trabalho vai acontecer, como que vai ser realizado e também a natureza das tarefas futuras. E por fim, a última track que eu quero apresentar aqui para vocês é de design. A sessão aqui, a Feature Session que a gente trouxe aqui para vocês, é o John Maeda, ele é líder em design e tecnologia, ele vai apresentar um relatório Design in Tech 2025. E a ideia aqui é ele apresentar como que a inteligência artificial está transformando ali os designers em autodesigners. Eu acho que todo mundo já teve, de alguma maneira, contato com algum aplicativo, programa de design. Então é um ponto que é muito legal que ele vai trazer, que como os profissionais eles podem treinar inteligências artificiais para otimizar esses processos criativos. Então essas foram as 4 tracks aqui, agora eu passo a bola para a Claudinha. Valeu, Cláudia. Eu também venho com a minha cola, já é conhecida aqui em todo o upload, já tá com a minha colinha. Vou falar da Tech Industry, que é uma das principais tracks do evento, né? Ela traz muito esse overview das novas tecnologias, sobre cibersegurança, Web3, Big Tech, sobre os líderes, né, mais revolucionários desse mercado. E vamos começar. Então, acho que a nossa primeira recomendação é essa palestra aqui da Disney, né, do Josh, da Mari e do Alan Bergman. O Josh é o presidente da Disney Experience e o Alan é o co-presidente da Disney Entertainment. E eles vão falar sobre a convergência da imaginação e inovação para esse futuro da experiência. E em 2023 o Josh já participou também no Paulundi, que é um salão mais importante ali de apresentações do Washington Convention Center. E ele fez uma apresentação que foi super bem avaliada. Né, ela foi uma apresentação super lúdica e tecnológica, acho que esse é o jeitinho da Disney de apresentar, né, a tecnologia, enfim. E acho que a proposta dessa palestra é muito sobre um storytelling e o encantamento com o aparato da tecnologia, né. Até em 2023 ele trouxe a sininha em holograma, trouxe o sabre de luz, enfim, trouxe várias tecnologias ali aplicadas dentro de uma narrativa super encantadora que é, né, o famoso DNA da Disney.
Nossa segunda recomendação é o Cristiano Amon, né, que ele é o CEO da Qualicom. Ele é um brasileiro, né, que está desde 2021 como CEO, né, dessa empresa de enorme, né, norte-americana. A Qualicom é uma das maiores players de chip do mundo, né, ela serve ali para a NVIDIA, AMD e para a Intel. E eles são especializados em chips para processadores de dispositivos móveis. O Amon, ele foi responsável ali, né, pela estratégia para a implementação do 4G e 5G da Qualicom, e ele teve também um destaque importante, porque no pós-Covid ele teve um desabastecimento do mercado, a Qualicom conseguiu, né, enfim, atender as demandas e se destacou bastante durante esse processo. Eles são os criadores do Snapdragon, né, essa é a marca mais conhecida deles, que tem vários tipos, enfim, e é um dos processadores preferidos das fabricantes de celular. Então, é muito legal ver um brasileiro, né, falando sobre tecnologia no palco e justamente com uma carreira tão sólida dentro desse mercado. A nossa terceira palestra é com a Karina Shou, ela é COO da Google Quantum AI, né, e basicamente ela vai falar sobre uma grande novidade desse mercado de tecnologia, que é o chip Willow, que foi lançado em dezembro do ano passado, né, algo revolucionário para a computação quântica. Ele é o primeiro chip a atingir a correção do erro quântico. Eu desconhecia exatamente o que era isso até vir estudar essa palestra, mas existe um teorema do limiar que diz que a computação quântica ela pode se tornar tolerante à falha com o processo. E esse chip fala justamente que ele consegue fazer essa correção do erro quântico. Então, a entrega principal é reduzir esse erro exponencialmente. E o segundo ponto que mostra a importância dessa criação para a tecnologia é que ele executou em 5 minutos o que levaria 10 septilhões de anos, ou seja, são 24 zerinhos de anos a mais, do que os supercomputadores mais rápidos que a gente tem hoje. Então, realmente é uma velocidade surpreendente. Acho que a gente vai escutar muito ainda sobre o Willow, né? E essa palestra deve se destacar entre as outras ali. Até tem uma frase que ficou famosa quando ocorreu o lançamento do Willow, acho que várias manchetes, várias chamadas de publicações falavam muito sobre o Willow coloca, né, essa questão de multiversos, né? Então, foi justamente por uma frase do fundador da Google Quantum AI, ele falou, né, o Willow dá credibilidade à noção de que a computação quântica ocorre em muitos universos paralelos, em linha com a ideia de que vivemos num multiverso. Então, enfim, é uma tecnologia aí que traz toda essa reflexão de multiverso, enfim, a computação quântica aplicada. Acho que computação quântica é algo bem recorrente ali nos últimos anos e crescendo como tema. E a última palestra que a gente recomenda dessa track de tecnologia é com o Raj Gokal e o Rodolfo Gonzalez. O Raj, ele é o fundador da Solana, que é uma blockchain que está dando muito o que falar. Não sei se vocês acompanharam, mas ela já é a sexta maior criptomoeda do mundo em valor, né? E é uma conversa ali até que polêmica, né? Eles vêm para falar sobre o assunto, né? Falando muito sobre o desempenho da Solana, então ela já processou mais de 200 bilhões de transações desde o seu lançamento em 2020. E ela tem uma proposta interessante para justamente bater com o Ethereum, né, que é outra blockchain famosa, e é justamente por trazer uma solução mais rápida e barata do que o Ethereum. Então, ela tem crescido e ela ficou famosa, especialmente no começo desse ano, né, que ela teve uma supervalorização, porque o Trump lançou um memecoin dentro dessa blockchain, enfim, isso fez realmente, né, as ações dispararem. Ao mesmo tempo, é uma blockchain que passou por um histórico ali de questões, ela teve até algumas interrupções ao longo desse caminho por questões de fraudes ou especulações de mercado, né, de investimento, enfim. Então, ela teve uns bafões ali ao longo do caminho. E eu li hoje que ontem ali tinha uma questão falando que ela voltou a ter uma baixa também, então justamente por essas questões de especulações, enfim, com relação a criptomoeda. Então tem esse hype, né, de ser uma blockchain que está né, que, enfim, era uma das blockchains de aposta para 2025, mas ao mesmo tempo ela tem algumas questões ali que os especialistas em criptomoedas, enfim, ficam às vezes com um pouco de pé atrás. Então acho que vale ver o que eles vão falar, provavelmente vai ser uma palestra super falando bem, né, mas acho que também a gente vai
validando isso com um pouco do que está saindo na mídia, enfim, desses questionamentos também de como que o negócio é conduzido. Vamos falar de MedTech, né? Então é Health e MedTech. Só um minuto. É que agora eu me perdi. Vai na primeira que a gente descobre aqui. Vamos lá. O Alisson Motori, não sei se todo mundo conhece, mas ele é um dos cientistas mais incríveis aqui que a gente tem. Ele tem um trabalho formidável, assim, incrível mesmo, sobre genética evolutiva e neurociência. Então, há anos ele trabalha com organoides cerebrais humanos, ou seja, os minicérebros. Basicamente, são cérebros recriados a partir de células-tronco para fazer justamente testes, pesquisas, né, entender como é que lida com doenças, enfim. Em 2019, o Alisson ele, né, organizou um primeiro trabalho enviando esses microcérebros, minicérebros para o espaço. Né, foram dezenas de minicérebros que foram enviados e ficaram no espaço por um mês, com o objetivo de ver curas para questões como autismo. Ele fala de cura, inclusive autismo e Alzheimer. Né? Autismo até muito movido por uma questão pessoal, ele tem um filho com autismo severo, e isso levou ele também a se aprofundar muito dentro desse tema científico. E aí, acho que o que é importante é por que se manda um minicérebro, né, para o espaço. No espaço, em 30 dias de espaço equivalem a 10 anos na Terra de minicérebros. Isso quer dizer uma viagem do tempo. Então, a gente consegue ver uma evolução do cérebro, né, numa velocidade incrível e talvez antecipar e entender exatamente como uma doença pode se desenvolver e como ela pode ser curada. E o mais legal é que no fim desse ano, né, tá previsto, foi prorrogado, era do ano passado, mas foi prorrogado para o fim desse ano. O próprio Alisson, com mais 4 outros cientistas brasileiros, devem ir para o espaço, né, justamente para levar outros minicérebros para uma estação espacial internacional, para avançar nessa pesquisa aí específica sobre cura de autismo, Alzheimer e outras doenças degenerativas. Então, um nome importante aí do Brasil também, falando sobre algo importante e relevante para todo mundo. E aqui a gente trouxe um painel, como a Dani diz, a gente não trouxe muitos painéis, mas esse painel a gente trouxe até como um retrato um pouco dessa trilha de Health and MedTech. Acho que a gente viu muita recorrência de palestras nessa trilha sobre longevidade, sobre saúde, né, enfim, psíquica. A gente viu muita coisa também falando sobre a saúde da mulher, né, especialmente nessa parte de pesquisa, essa área acadêmica, né, então conto que falta também muito empenho de pesquisas, né, nessa vertente. Até vi uma matéria falando, acho que era da própria Chelsea Clinton, falando que dentro da medicina, né, durante os 4 anos ali, primeiros 4 horas é dedicada ao estudo da menopausa, né? Então, como que é pequeno esse entendimento da mulher dentro da área da saúde e o quanto que isso deve crescer. Então, muitas palestras são justamente focadas nesses temas. Longevidade também tem uma recorrência grande dentro dessa trilha. Essa daqui é outro tema grande dentro dessa trilha, que é essa questão dos direitos reprodutivos, né? Vai ser esse painel em que a Chelsea vai conversar com outras 4 mulheres, né? Então, com a Elizabeth, que é da Bumble, a Nancy, que é do Centro de Direitos Reprodutivos, a Rachel, que é da Thousand Cabeças, e a Jamila, que é do Instituto de Pesquisa de Políticas para as Mulheres. E elas vão falar justamente, né, um tema importante que desde 2022 foi revogado pela Suprema Corte o direito do aborto, né, que existia desde 1973. E aí, com as eleições, isso ficou ainda mais acirrado e deve aumentar ainda, né, essas conversas com relação a isso, até por conta do crescimento, né, do conservadorismo político. Então, dos 50 estados norte-americanos, a gente tem 26 que já proíbem ou restringem, e é um assunto que tem ganhado mais repercussão. Mulheres como elas estão ali questionando, mas o avanço, né, do conservadorismo continua acontecendo. E a última trilha que eu vou falar é de psicodélicos, né? Isso é um festival muito eclético, justamente trazendo abordagens e olhares para a gente abrir a cabeça. Psicodélicos, né, entrava também como um tema dentro de medicina, enfim, e ganhou uma track devido à importância que ele tem ganhado
né, para justamente quebrar esses paradigmas e entender isso dentro de uma aplicação da saúde, especialmente. E a gente trouxe 2 palestras sobre psicodélicos que valem destacar. Né, essa primeira é do Rick Doblin, ele é o fundador da MAPS, que é a instituição focada, né, nos estudos sobre psicodélicos nos Estados Unidos, enfim, ele está desde os anos 70 fazendo isso, e é uma instituição que está muito, né, apoia, financia estudos e também trabalha nessa questão de regulamentação. E o Rick Doblin, então, vai, enfim, contar mais. Ele participou do ano passado também, falando sobre os avanços. Inclusive, no último SX, eu trouxe muito o enfático, né, que provavelmente em 2024 haveria a primeira aprovação do FDA para o tratamento de MD, né, do êxtase, para tratar o estresse pós-traumático. Mas, apesar de já estar na fase 3 de testes, o FDA recusou em agosto, então isso não aconteceu. E acho que até sobre isso ele deve falar, né? Em que momento que está voltando para as pesquisas, voltando para os testes para ver se isso avança para esse ano. Então, o estresse pós-traumático é o tema ali onde tem uma maior penetração do uso de psicodélicos. E fala-se muito também da psilocibina, né? Que são os cogumelos mágicos também dentro dessa atuação de estresse, de depressão, de vício, né? Então, tem várias coisas oportunas ali que os psicodélicos podem ajudar dentro do tema da saúde. E o Rick Doblin vai participar também de uma segunda palestra com a Baya Vossi, que vai falar justamente uma palestra interessante, porque é sobre os psicodélicos vinculados aos relacionamentos, né? Então a gente sabe que o MD, ele tem essa coisa, né? A galera toma, ama todo mundo, abraça, enfim. Então, essa facilidade que o psicodélico pode trazer justamente e favorecer os relacionamentos. Então, a Baya Vossi até é legal falar, eu acho que pode ser que ela seja a próxima Esther Perel, assim, porque ela fala bastante sobre o tema. Sim. Ela, inclusive, é orientada pela Esther Perel, né, enfim, e ela tem um TED com 5 milhões de visualizações, então é um nome que está crescendo, e ela vai conversar com o Rick sobre relacionamentos e psicodélicos. E a segunda palestra de psicodélicos, eu não achei aqui, mas eu preciso lembrar o nome dele, é o Louis, ele também é o criador, né, ele é um cinematografista e um artista visual. Ele é famoso por criar os Fungos Fantásticos, né? Uma série da Netflix. E aí tem, não sei se para quem já assistiu, mas são aqueles closes com slow, enfim, slow motion, enfim, faz uma representação da natureza de uma forma incrível, visualmente incrível. E ele também vai falar, então, dessa combinação que ele fala, quase que essa atenção plena visual que pode trazer, por exemplo, com um filme desse, né, mais que os psicodélicos, e essa conexão com a natureza, como isso pode te abrir a mente, né, para um conhecimento, enfim, para questões de saúde. Enfim, é uma palestra mais cirandeira essa, mas eu acho que pode ser interessante ali, até para a gente ver coisas diferentes, abrir a cabeça para coisas novas. Então, artista visual falando sobre o uso de psicodélicos para você se conectar, enfim, com a sua mente. Agora eu vou passar para a Leia. Cadê? E Dani, quando é que vai ser a experimentação, degustação de psicodélicos especial para Experience Pro? Vocês já se inscreveram? Pessoal, não, tá todo mundo quietinho aqui. E o curioso, o psicodélico veio há 2 anos atrás, começou a trilha, e a gente consegue medir a importância do tema quanto mais palestras tem. Talvez agora tenha diminuído um pouquinho. E cultura, tem 133 palestras, a gente trouxe 2 aqui para mostrar para vocês. O que fala essa trilha? Ela é uma mistura de tudo. Ela traz criatividade, humanidade, artes e fala sobre um tema que a gente sente que é super importante, que começou com o Luna apresentando, que é a abertura do festival. Ela vai ser com uma contadora de histórias que fala sobre conexão. E a gente já identificou que um dos grandes movimentos é a alquimia social. Então, as marcas que prestarem atenção em como é que elas conectam as pessoas, esse vai ser um grande tema do SX, além, claro, de política e etc. Mas esse cara aqui é o Simranjit Singh, ele já abriu um SX e ele vai de novo tá com a gente. Se você está interessado em entender como é que você se aprofunda nas suas relações, como é que você cria conexões olho no olho, como é que você sai das telas. Ele é um educador, um acadêmico que tem origem indiana. As palestras dele são muito legais. Então vale a pena. E uma coisa só, a gente aqui está fazendo um campeonato que as mais votadas para vocês é quem apresentou melhor aqui. Então, por favor, vão nas minhas, tá? Que eu vou citar aqui para vocês.
Tá difícil de ganhar do Luna, né? Mas enfim, ele foi nos últimos dois, foi bem bacana a apresentação e esse é o assunto. Então, como é que a gente pode ser melhor alquimistas sociais? A gente já vai começar com a nossa lançadora. Eu não gravei o nome dela, Kesley, como é que é? Kesley. E ela é que vai abrir falando de conexões. Vocês viram também que a Clau acabou de trazer que uma das palestras de psicodélicos é justamente como a gente aprofundar nossas relações. Então, conexão vai ser um assunto extremamente importante nesse SX. Essa é a primeira. Vamos para a segunda que a gente selecionou para vocês. A Laurie Santos é uma professora do curso de felicidade. Ela tem um podcast, ela vai fazer o podcast dela ao vivo. Ela também já fez abertura. Se eu não me engano, a abertura dela foi com Simran. Também é esse assunto sobre felicidade, sobre conexão, mas a curiosidade aqui. Quem já fez sabático? Então talvez teriam resultados melhores, mas aqui ela vai explicar por que que o sabático é fundamental nas nossas vidas, por que que ele faz a gente melhorar profissionalmente, nos nossos relacionamentos e na nossa performance na vida como um todo. E ela depois vai dar as dicas de como você fala com o teu chefe para convencê-lo de que está na hora de se tirar o teu tão sonhado sabático. Então, quem está afim de sabático, vale a pena entrar nessa. Vamos para a próxima. Essa é a trilha favorita minha, eu acho que da maioria dos futuristas. A gente tem 48 palestras nelas, e é desde computação quântica, exploração espacial e até robótica. Alguns do que o Luna já apresentou estão nessa trilha, que é a Miami Web, por exemplo. Eu vou nos 3 que a gente selecionou para vocês. Para mim, vamos para o próximo, por favor. Esse cara é o melhor de todos, na minha opinião. Ele está crescendo cada vez mais. Normalmente tem palestras que são tão boas e ficam tão lotadas, a gente vai avisar vocês que tem um encore. Elas são apresentadas de novo. Então, ele é o Mike Petchel, ele é futurista da Deloitte, ele é um contador de histórias espetacular e ele fala sempre sobre Next Year, quais são as grandes transformações que a gente vai viver em comportamento de consumo, as informações em inovação, e a polimatia ele está trazendo como é cada vez mais importante a gente saber ter mais amplitude do que profundidade. Então, a gente saber mais coisas, esse é o assunto de ser polímata, que talvez a gente tenha o Luna aqui como nosso maior exemplo. Na verdade, você tem amplitude e tem profundidade, caramba, não é fácil. Mas, para mim, esse cara é imperdível, eu adoro as palestras dele, muitas são gravadas, então vocês podem ouvir depois, mas é sempre super inspirador, e mesmo sendo Deloitte, tem uma companhia por trás, não é business, não é comprado, não é jabá. Boa, obrigada, jabá. O Rohit, ele esteve com a gente no passado, talvez esteja junto. Quem já assistiu, acho que pode ir para a próxima. Quem não assistiu, ele é super performático, ele fala... Oi? Ah, volta um, por favor. É para eu acelerar ou... Ah, para vocês irem para a próxima e não irem para o Rohit. Gosto bastante dele, mas quem já assistiu é sempre muito parecido. É gravada, vocês podem assistir depois, mas ele fala de segredos não óbvios. Talvez quando a gente sai de uma Miami Web, que faz na nossa cabeça, ele vem mais pro básico, ele explica para cada tendência como aplicar, ele cita cases. Ele é um pouco mais didático, eu diria, que a Miami Web, que faz com que a gente sinta um terremoto depois que a gente sai de lá. Mas é também legal, a gente não pode deixar de falar dele, porque ele é uma das figurinhas super carimbadas para vocês assistirem. O próximo, que é o Ian Bancroft, ele ama Brasil, já esteve aqui no Hacktown, talvez ele esteja entre a gente está negociando, ele tem crescido a presença dele no festival, em salas menores. Hoje ele vai estar no Ballroom D, vocês já se entenderam que palestra, vocês querem ter certeza que a palestra é boa, tá no Ballroom D, mas não necessariamente ela é gravada, então talvez vocês possam escolher outras atividades que a gente vai contar em seguida para vocês. Mas o Ian, ele é um dos maiores especialistas em futuro do trabalho, e ele vai tentar explicar para a gente como é que a gente não estraga a implementação da inteligência artificial nos nossos negócios, e vai dar algumas dicas durante a 1 hora de bate-papo dele. Vamos para a próxima, que é Food. Eu gosto bastante. Tem alguém aqui no mercado de Food?
Então, assim, a gente só trouxe uma para vocês verem que é absolutamente imperdível. São 26 palestras daqui da Mondelez. Vale a pena dar uma olhada, estudada, porque às vezes tem palestras que também são super interessantes. Se bem que a gente sempre fala, vai para fora do teu dia a dia, do teu universo, que é uma forma de você realmente ampliar o teu repertório. A gente vai ter do fundador da Impossible Food, que é o Peter McGuinness, que é uma empresa incrível que trabalha com plant-based, e ele tem como propósito básico trabalhar toda a parte climática, crise climática. Então ele vai dizer como é que através da alimentação a gente consegue salvar o mundo através de uma agricultura, de uma agropecuária muito mais saudável para o meio ambiente. Eles são super marqueteiros, o cara é super bom de palco. Então, não só para quem trabalha com food, mas eu acho que para todo mundo que se interessa em entender o futuro do planeta, é um cara muito bacana para assistir. Eu estou indo para Fashion and Beauty. Começou ano passado, a gente tem 24 sessões e elas trazem o que tem de novidade nesse universo que, para mim, você não precisa ser de... Tem gente de moda e beleza aqui? Você não precisa ser de moda e beleza, Gil, para acompanhar esse mercado, que é o mercado que talvez toda empresa tenha que ter um hunter, porque é um mercado na moda, por exemplo, que a cada 2 meses, 1 mês, joga tudo fora, começa tudo de novo. Então, ele te dá uma rapidez em pensamento, entender quais são as tendências. Eu curto bastante. A gente tem a Renata Gomide, que é a nossa VP, super próxima minha, da Dani. A gente tem um orgulho de colocá-la no palco. Foi Pros que fez. Aliás, Pros faz isso. A empresa de vocês pode estar no palco se quiser para o ano que vem, mas precisa preparar, precisa ter uma boa contadora de histórias, que nem a galera da Pros. WGSN, eu trouxe a WGSN para o Brasil, então eu tenho uma história de amor com eles. Carla Buzazzi, a editora-chefe, e elas vão ter uma conversa espetacular e vão falar sobre longevidade. Não sei se vai entrar na menopausa. A gente teve a Casa Boutique, que é a Casa da Menopausa, é um baita de um assunto super necessário. Medicina focada em mulheres. Tem hoje medicina de gênero, porque tudo que a gente planeja, tudo que foi planejado até hoje é para os homens. Inclusive, você chega lá no Sírio-Libanês e vão ver os teus sintomas, mas os teus sintomas são baseados nas reações que o homem tem e não na mulher. Então é um assunto super importante e elas vão falar sobre as grandes tendências para o mercado da beleza, mas na minha visão, é super interessante a gente acompanhar como um todo, além de valorizar as brasileiras no palco. Aqui a gente tem, essa é para o Fernando, que eu te comentei lá fora, ela é a VP do Google Shopping, que é a Lilian Rincon, e a Sapna Parikh, que é uma super, ela é de uma agência, que é a agência da LVMH, é a Chief Digital Officer, e elas vão conversar sobre como a inteligência artificial está revolucionando moda e beleza no mercado, no e-commerce. Então, eu acho que não só para o Mercado Livre, mas para todo mundo que quer entender como é que a gente se comunica, como a gente conversa com essas pessoas, quais são os grandes desafios. Eu acho que vai ser uma palestra bem legal. Por último, eu estava conversando com o meu time, que é super ativista, porque é tudo garotada, e eles sentem que não melhorou muito a trilha de clima e sustentabilidade. Ela só acontece dia 10. No dia 10 a gente já está mais cansado. Na nossa visão, tinha que ser a primeira de todas, porque é mais importante, não vamos ter planeta se a gente não discutir as coisas que são discutidas aqui. Ela tem hoje 55 palestras, a gente não conseguiu identificar quanto teve no ano passado, mas eu acho que está crescendo sim de importância. E o que a gente, entre todas, uma que a gente acha super bacana, mesmo sendo nos principais patrocinadores do SX, o fundador é Robert Scaringe, acho que é assim que se pronuncia. Ele é da Rivian, que é o grande futuro concorrente da Tesla. Ele recebeu investimentos agora da Volkswagen, então ainda é uma empresa pequena, como o Blue Sky, que ainda está pequenininho perto do X, mas talvez está acabando com a potência. Não sei se vocês viram o último meme, que é as chapas agora, as placas dos carros Tesla, que eu comprei antes do Elon Musk virar o que ele virou. Então talvez sejam possibilidades da gente consumir de pessoas que a gente aprecia, porque isso é uma coisa legal também, gente. Os CEOs, a gente cada vez mais são eles que estão dando o passo e fazendo a gente se apaixonar ou não pela empresa. Só para terminar aqui, ele é um cara, volta só um pouquinho, por favor. Ele é um
é um cara que é super ativista da crise climática, então o assunto dele vai ser muito mais a energia, os carros dele são todos carros elétricos, então ele vai dar as dicas de como ele consegue, como ele está conseguindo, como ele pretende, não tem lucro ainda a empresa, então como ele pretende revolucionar o mercado de carros elétricos, fazendo bem para o planeta. Acho que é a Dani agora? Simone. Obrigada, pessoal. Bom. Hã? Faço. Bom, depois da Andréia Bisca, que tá um deslumbre, a gente vai falar sobre XR. E essa é uma trilha, antes de falar do XR Experience, bom, primeiro me apresentar, né? Eu sou Simone Clias, boa noite, eu já emendei para a Andréia, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês fizeram uma excelente escolha de estar aqui nesse grupo. A gente está aqui nos bastidores, e estava conversando com o Rodrigo agora, né, contando, e antes da gente entrar, é um super trabalho para vocês. Então, eu estou dando um spoiler aqui, porque é gostoso alguém que está acompanhando dividir com vocês o carinho e a dedicação desse time, tá? Bom, eu sou Simone Clias, eu sou veterana de Salpai. Quanto mais a gente vai, mais a gente quer ir. Eu estou no 9º ano, é o meu 6º ano como mentora dessa trilha de XR e é o meu primeiro como palestrante na programação oficial. Antes de falar do XR Experience, que é a experiência, né, uma exibição muito especial. Quem já foi no XR Experience aqui? Eu sei que tem uns apaixonados, a gente vai falar daqui a pouquinho dela. Eu quero falar um pouco da trilha. E a Claudinha ainda colocou até um ET, eu achei maravilhoso isso. Né, uma holografia, perfeito. Bom, a trilha de XL, eu acho que daqui a alguns anos não vai existir, assim como a de AI. Porque se vocês fizerem uma pesquisa básica no app, tem XR em todas as tracks. Tem XR, que é a realidade estendida, realidade virtual, aumentada, mista, AI, enfim, ela está já incorporada na saúde, já está incorporada no e-commerce, já está incorporada em todas as indústrias. Então, eu acho que até a programação, para quem quer conhecer um pouquinho mais, ela está diluída. Tem a track dedicada, estou trazendo essa palestra da track dedicada, mas fiquem atentos também a outras tracks. Então, por exemplo, tem até de cinema, né? Como é que a NASA está usando o XR para se comunicar. Bom, tem muita coisa. O Luna comentou da Amy Webb que ela falou que a gente está vivendo um super ciclo tecnológico. O XR, ele faz parte tanto de AI quanto de ecossistema conectado das coisas. São duas dessas tecnologias que fazem parte desse super ciclo tecnológico. Essa palestra a gente trouxe o Charlie Fink, que é um jornalista da Forbes, e ele sempre faz a sessão mais assim, sei lá, uma das sessões mais aguardadas da track. Ele é um ótimo jornalista, ele é provocativo, às vezes ele traz alguns até desconfortos, assim, mas é muito interessante. E ele vai falar sobre holografia. Ele está sempre um passo à frente. Então, acho que é muito interessante a gente ver o que o Charlie Fink tem também para trazer. Agora sim, XR Experience no Fairmont, super confortável, sei lá. É uma exibição com mais de 35 experiências envolvendo realidade virtual aumentada mista, instalações, AI e live performance. Das 9 da manhã até... Não, desculpa, das 11 da manhã até as 6 da tarde, de 9 a 11. Bom, dicas. Quem já foi é o seguinte, a gente vai também avisar vocês algumas experiências mais bacanas, tal. Mas tem fila, Salpai tem fila. Então, 11 horas já é bom quem está querendo ir já chegar no começo do dia, porque você tem que buscar as experiências em cada um dos estandes. Então, você vai já chegar direto na qual você quer e se você chegar à tarde, você não vai conseguir buscar provavelmente no mesmo dia. Então, tem que chegar cedinho. Às vezes tem uma desistência ou outra, então dá para você encaixar. Por que essa exibição é tão importante? Porque, na verdade, ela vai trazer o que é o XR, que a gente já está, né, em todas as indústrias, mas de uma forma mais envolvendo entretenimento. Então, é uma forma mais fácil de consumir. Vão ter 3 a 4 experiências lá com o Apple Vision Pro. Então, para quem não conhece ainda, é legal, dá para testar. O Apple Vision Pro tá vivo, tá, gente?
ele continua lá. Vão ter experiências também que não usam device, então não precisa de fila, vai ter um domo. Não sei como eles vão colocar um domo lá dentro daquele centro de exibição, mas vão colocar um domo com música, live performance. Você pode fazer também em grupos, o Ancestor, que você vai junto com as pessoas, e AI, e celular. Gente, é uma coisa de maluco. Eu não vou falar aqui, porque eu vou ficar 10 horas, mas a gente vai explicar para vocês, a gente vai direcionar também alguns conteúdos bacanas, tá? Mas não reservem pelo menos meio período, né, Dani? Sim. Meio período para isso, tá? Essa aqui é a sessão que a gente vai fazer. Então, tô com o Terra, que é o cofundador da XRBR junto comigo, né, Gui? E a HL Mura, a HL é uma das curadoras do XR Experience, ela tá com a gente, e a gente vai fazer um guia do que, né, de como navegar, enfim, mas eu também já tô dividindo aqui com vocês. É isso. Agora, Dani? Arrasou! Obrigada. Gente, força, tá terminando. Muito conteúdo, eu sei. Vai, vamos lá, que vocês vão aguentar. Eu vou falar da trilha de Creator Economy. Também não era uma trilha, virou uma trilha. O mercado de influência está crescendo muito. Eu selecionei para vocês a do Keith Lee. Ele é um influencer muito forte em gastronomia, para quem conhece, ou talvez os filhos de vocês conheçam. Mas ele produz um baita conteúdo culinário e ele é fera, principalmente no TikTok, mais de 17 milhões de seguidores. Então, ele vai trazer aqui como a inteligência artificial e as novas tecnologias estão mudando o mundo dos criativos. E uma visão de negócios, né? Como é que você faz para gerar dinheiro com isso. A segunda que eu trouxe para vocês, do James, ele é um executivo do mercado da Creator Economy e vai falar das tendências também no mundo dos negócios e como está funcionando a Creator Economy, as tendências aqui para ganhar dinheiro. Eu olhei bastante a vida dele e acho que ele está nesse mercado desde os primórdios. Então, assim, há 18 anos ele é um empresário desse setor e vai trazer para a gente as tendências para os próximos 5. Acho que ele vai trazer uma baita bagagem aí. Falando um pouquinho de Ad and Brand Experience aqui, a gente tem bastante gente desse mercado, bastante gente do mercado de marketing. Então, trouxe para vocês também essa documentarista, Cherry Miller. Ela é uma cineasta super premiada e ela vai falar também sobre como aproveitar a arte e a ciência da narrativa para envolver as pessoas de uma forma mais emocional, tá? A gente tem falado muito no nosso mercado da dificuldade do storytelling, da dificuldade de chamar a atenção das pessoas em meio às tecnologias e quando as pessoas estão tão imersas no mundo do celular, como vocês agora vão acabar se distraindo enquanto eu falo aqui, todo mundo vai abrindo o celular, é muito difícil manter a narrativa em alta quando as pessoas têm as distrações. A terceira que eu trouxe aqui para vocês também, aliás, a segunda dessa trilha, o CEO do Vimeo vai estar lá. E ele vai falar também sobre o potencial das novas tecnologias e dos criativos para desbloquear a indústria dos filmes. Então, acho que ele é uma figura muito importante para o nosso setor e é uma figura que eu vou querer falar também, vou querer estar lá para ver a redefinição do storytelling. Tem uma trilha, que aqui é a última, quase ninguém aqui normalmente quer, mas é uma trilha super importante, que é a trilha de energia. Tem um só. Nenhuma palestra me chamou a atenção, então eu caí no painel. Eu trouxe esse painel porque as 4 pessoas aqui pareceram muito interessantes e a gente vai falar das grandes tecnologias redefinindo o futuro da energia. Vai falar da questão da energia verde e vai juntar aqui Big Techs. Então, a gente vai juntar aqui justamente a Cara Huss, que é a Big Personality aqui no nosso painel. Mas a gente vai juntar Big Techs, startups, empresa de tech e de energia para falar do futuro da energia. Então, acho que é legal para a gente ter um painel tão diverso, com visões bem diferentes. Quando a gente tem a mesma visão dentro do mesmo painel, acho que fica muito redundante. Mas quando 4 peças dessa indústria de uma forma tão diferente se juntam, acho que aí as coisas ficam muito mais interessantes. Falei rapidinho para chegar aqui para vocês num outro tema. Além de tudo que a gente está vendo de palestras, embaixo do Ballroom D acontece a nossa feira de startups. Então, para quem ama a inovação e para quem quer passear lá, guardem também, assim como a Simone falou, meio período ali em XR, eu diria meio período que vocês vão precisar para navegar aqui. A gente vai passear lá no dia que abre, né? Abre no dia 9, vai até o dia 12, e a gente vai entrar lá e vai trazer para vocês
4, 5 startups que vale a pena vocês irem lá e verem os pitches. Mas se você é um amante ali dos novos negócios e essa feira ela traz objetos, ela traz roupas, ela traz tecnologia, é tudo misturado, eu acho que vale a pena vocês navegarem. Perdeu uma palestra, não fique irritado. Desce a escada, vai lá para baixo e acaba navegando ali. Tem um mapa também, que a gente vai passar para vocês nesse PDF, então vocês vão poder dar uma olhada ali em tudo do que está acontecendo. Não tentem varrer tudo também, gente, mas a gente vai apontar algumas coisas para vocês. Em paralelo a essa feira de startups, acontecem os pitches. Eu acho que vale muito a pena assistir pitch de startups. Aqui vocês vão ver também para onde aponta o futuro, porque aparecem startups de tudo quanto é setor, elas pleiteiam um prêmio aqui. É do dia 8 ao dia 10. Eu vou passar depois no nosso grupo os horários de pitch. Acho que vale a pena. Você entra num palco, vai assistindo, eles duram 2 minutinhos, vai assistindo um atrás do outro, e depois tem a grande premiação, que eu acho que vale a pena vocês verem. São 6 startups, é pouquinho. Vocês assistem e votam também para ver a premiada. Estou falando rápido, mas para chegar, tem um tema também que é a música. A música está pela cidade inteira. Quando termina o Interactive, começa o festival de música. Mas antes de terminar o nosso, vocês já vão ver shows, vocês vão ver pequenas apresentações, piano, qualquer coisa, gente, qualquer espaço, corredor e fila, acaba virando palco de um show. A gente trouxe aqui 2 shows para vocês. Credence, né? E a gente trouxe também, então assim, aqui você tem os gostos mais diferentes, né? Os prazeres e os ritmos mais diversos. Mas o que eu acho que é mais legal do que você ir num grande show lá, porque tem fila também, já digo para vocês, é vocês acharem de vez em quando um show numa igreja. E isso acontece, essa igreja existe, esse show existe, existiu ano passado, vai existir no outro. Então a gente vai explicar para vocês também. São pérolas que se juntam lá, gente. São pessoas muito diferentes tocando numa igreja no meio do dia. Quando a gente descobrir essas coisas, fiquem tranquilos que a gente vai falar, tranquilos não, né? Fiquem atentos que a gente vai colocar ali no app para vocês. Eu volto já já só para falar da nossa programação, mas eu vou passar aqui, última apresentação, vou passar para a nossa Gen Z. Stephanie, primeira vez falando em público. Vem, Stephanie. Tô brincando. Obrigada. Quer que eu passe? Quero. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Stephanie. Eu, enfim, estudo cinema. E só para contextualizar um pouco das trilhas de cinema, basicamente são 2 trilhas focadas em cinema. E tem uma parte mais de exibição, tem exibição, inclusive, de videoclipes, filmes, séries de TV, etc. Uma das trilhas é mais focada no aspecto da criação dos filmes, da indústria, desde roteiro até a conceitualização dos filmes. E a outra track é mais focada no aspecto da indústria, da produção, do financiamento e distribuição dos projetos de cinema e de TV. A primeira palestra que eu escolhi, que acho que, enfim, vai ser uma enorme, é uma keynote, é a Issa Rae. Para quem assistiu Barbie, vocês devem, para quem lembra, para quem assistiu, ela foi a presidente, a Barbie presidente. E, enfim, ela é super engraçada, ela é atriz, ativista, produtora, ela é um pouco de tudo. E ela vai contar um pouco sobre a... meus pais ali no FaceTime, gente, desculpa. Ela vai falar um pouco sobre a carreira dela, ela é também escritora. E ela vai estar lançando esse documentário que chama Seen and Heard, que fala sobre vozes negras na indústria do entretenimento americano e global também. E ela fala sobre a importância de não só assistir essas personalidades, mas também ouvir essas vozes. E ela vai estar presente, então, nessa palestra, mas também nas exibições. Ela vai falar um pouco sobre a experiência dela como mulher negra na indústria. Pode passar. O próximo é o Kevin Bacon, vocês devem conhecer ele, enfim, fez Footloose, fez diversos filmes. A proposta dessa feature session é ser uma coisa mais íntima, mais pessoal e mais emotiva, assim, dele contando a história dele, contando a carreira e contando como a carreira dele vai mudando de acordo com o tamanho dos projetos que ele vai fazendo. Então, ele vai fazer um pouco essa retrospectiva, mas ele vai falar também sobre essa nova série dele, que é essa The Bondsman, que é uma série que ele tá fazendo pra Prime Video. Pode passar. Então, sobre os lançamentos... Caminho pra cá, né? Sobre os lançamentos, essa primeira série é uma série da Cult TV de comédia, que vai abrir o festival no dia 7.
É uma série criada pelo Seth Rogen, vocês talvez conheçam, ele é um comediante, enfim, conhecido por essa comédia stoner, né? Essa comédia boba, assim, meio americana, mas que pega todo mundo no fim das contas. E ele escreveu e ele atua nessa série, conta a história de um estúdio fictício de cinema da indústria de Hollywood, que é o Continental, e é eles lutando entre todas essas crises de Hollywood, enfim, as diversas crises de AI, de criatividade, as greves dos atores, enfim, roteiristas. E, peraí, pode voltar. E é eles lutando para continuar essa indústria viva, para continuar criando novas ideias originais e, enfim, que conversem com o público. O próximo documentário é um documentário que eu acho que é meio uma pérola no meio do mar, assim, porque é um documentário cômico. Esse documentarista, ele tá muito acostumado a fazer projetos que contem como a tecnologia afeta o social e afeta o cotidiano muito mais do que, enfim, o aspecto estrutural. Ele, nessa busca de entender melhor sobre inteligência artificial, ele tenta entrevistar o Sam Altman, o pai do AI, do OpenAI, e o Sam Altman recusa. Então ele vai para a Índia, cria um deepfake do Sam Altman, o SamBot, e entrevista esse SamBot. E aí, na mesma medida que eles conversam sobre inteligência artificial, eles também conversam sobre aspectos humanos, da cultura, da criação, enfim, do contato humano. Então, acho que vai ser muito interessante, é muito cômico, é um pouco mais leve. Então, acho que vai ser legal. Pode passar. Essa é o próximo lançamento. Vai ter um lançamento bem grande no Paramount Theater, que é, enfim, um dos maiores venues, né, de cinema do SX. E, enfim, é importante falar que na maioria desses lançamentos são lançamentos grandes, que as estrelas vão, então é interessante também ir para além das exibições que tem. É um filme, chama Death of a Unicorn, fala um pouco sobre, é um pai e uma filha que estão a caminho de um retiro na casa do chefe dele, e eles atropelam um unicórnio acidentalmente, e esse chefe é um magnata da indústria farmacêutica, e ele passa a querer explorar as capacidades medicinais e curativas do unicórnio. E aí fala um pouco sobre, enfim, é um filme de comédia e tal, mas fala um pouco sobre essa relação preservação versus exploração, e fala muito sobre como a gente se relaciona com a natureza. E, enfim, tem o Paul Rudd, que vocês devem conhecer, de Friends, enfim, várias coisas. E ele vai estar lá na estreia. Pode passar. O próximo é um filme do Ben Affleck, é a sequência do filme dele do mesmo nome, que é a história de um contador, e ele trabalha higienizando o aspecto financeiro de organizações criminosas, e de noite ele é um assassino a sangue frio. Então vai ter a sequência, é um filme bem cheio de ação, bem, enfim, impactantezão, que a gente adora. E por fim, a Nicole Kidman tá estrelando um outro filme, que, né, Nicole Kidman, maravilhosa. É um filme de suspense, ela tá numa onda um pouquinho mais experimental. É um filme que pega mais no experimental, enfim, mais diferente do que ela tá acostumada. Mas, enfim, vai ter uma estreia também enorme no Paramount Theater. Muito provavelmente ela vai estar lá. E conta a vida. Ela é uma professora numa cidade pacata, no meio do Michigan, enfim, rural dos Estados Unidos. E, de repente, tem um segredo que abala essa cidade. Enfim, ela vai se vendo no meio desse evento. Por último, só para dar uma animada, mostrar algumas celebridades que vão estar lá, quer dizer, muito provavelmente vão estar lá. Vários vão estar lançando filme, estão lançando projetos. Por exemplo, eu falei do Seth Rogen, do Kevin Bacon, a Blake Lively e a Anna Kendrick aqui embaixo vão lançar um outro projeto também na Paramount Theater. Muito provavelmente elas vão estar lá também. Também uma sequência de um outro filme que chama Simple Favor, e a sequência é Another Simple Favor, também é um filme meio de suspense, etc. E, enfim, várias outras celebridades, Pedro Pascal também, pra quem gosta, não sei, a mulherada deve conhecer. Ele vai lançar também um outro projeto que ele tá participando. Tem alguns outros, o Ben Affleck também é uma figura meio, enfim, emblemática da indústria, e ele vai estar lá. E, enfim, é isso. Arrasou! Arrasou.
vou trazer para vocês um pouquinho também do que acontece pela cidade. Não vou entrar aqui porque a gente não tem ainda quais serão as ativações desse ano. Mas a gente vai descobrir e a gente vai contar para vocês. Todas essas marcas farão ativações pela cidade. Onde, ainda não temos o mapa, o que, só saberemos quando a gente chegar lá, mas é muito divertido vocês passearem por ali, tá, gente? Peguem um pouquinho desse tempo. Até falando um pouquinho do que a Stephanie trouxe aqui do cinema, a gente não se permite, às vezes, né, parar, vou parar em meio a palestras e vou assistir um filme. Os filmes lá são bem divertidos, as pessoas gritam, aplaudem no meio do filme, o ator levanta, é um frisson, tá? Então, assim, permitam-se talvez ver uma dessas estreias, os atores estão lá, e pra gente que tá no Fairmont, a boa notícia é, façam ginástica de manhã, porque eles também fazem ginástica de manhã, é um grande incentivo para quem quer fazer essa ginástica, estarão lá, normalmente são. Bom, e aí também vou contar para vocês, quando termina aquela feira de startups lá embaixo, dia 11 a 13, há uma venda de todos os posters que estão exibidos lá. É super oportunidade para quem gosta de comprar um souvenir ou trazer alguma coisa, a gente sempre acaba trazendo algo dessa feira, tá? Eu vou lembrar vocês também mais em cima da hora. Fiquem tranquilos, só faltam poucos slides, eu vou contar para vocês a nossa programação. Então, dia 6 a gente recebe vocês às 5 horas num happy hour de boas-vindas em nada mais, nada menos do que headquarters do próprio SXSW na recepção. Ano passado a gente fez no rooftop, agora a gente vai fazer num lugar que a gente acha que também vai ser bem legal ali. E, ao que tudo indica, vamos contar com a presença do Hugh Forrest, que é o CEO do evento, para contar para a gente o que ele vai falar na abertura no dia seguinte. Só vocês podem chegar um pouco mais tarde, porque ele vai falar para a gente primeiro qual vai ser o tom do evento. Dia 7, nossa Big Night. Estaremos no Pits, o Pits fechado para o nosso grupo. É um frisson, adoro. Acho que vocês têm carnaval daqui a pouco, esse é meu carnaval, assim. Meu carnaval começa ali dia 7, então espero que vocês vivam o carnaval aqui com a gente, aliás, no dia 6. Dia 7 é a micareta principal que a gente tem aqui no Pits. E, bom, é isso. Dia 8 de manhã, a gente recebeu um convite, todos vocês estão convidados para um café da manhã na Casa Del. A Casa Del tem uma baita fila, eles vão abrir primeiro para nós. Esse dia vai ser fechado para nós, vai ter um café da manhã lá e direito a visitar todas as ativações de marca e tudo que eles vão oferecer a partir do momento que abriram. Então, eles falaram, nunca fechamos, nunca fizemos um grupo, vai ser a primeira vez, então me ajudem também a prestigiar, porque eu acho que é um baita convite aí que eles estão fazendo pra gente, por entenderem que o nosso grupo é o grupo mais especial de brasileiros que estão indo para lá. Do mesmo dia 8 que a gente... a vida é assim, tá? Vocês vão ser jovens, porque vocês vão dormir no dia do Pits às 2 da manhã, que é a hora que ele fecha, e às 8 todo mundo arrumado, fez ginástica antes, às 8 tá todo mundo lá no café da manhã da Del comigo. Tá? É assim a vida, depois vocês descansem no carnaval, depois vocês descansam na volta. Dia 8, a gente também tem o JW Marriott, nosso segundo evento mais admirado, todos os anos a gente tenta mudar, ninguém deixa, porque todo mundo ama esse rooftop, comida maravilhosa aqui no JW, no The Edge, então nos veremos às 5 horas da tarde. O que é legal das 5 horas da tarde? A palestra terminou, já vai direto para lá, tem muitos comes e bebes, vocês vão se esbaldar. Há pedidos. A gente vai fazer esse ano no dia 9, um baita encontro no ABA. ABA, para quem não conhece, cruza a ponte, a Congress, baita restaurante, nosso favorito aqui, conseguimos fechar para nós ali o salão. Então, estaremos lá 7 horas da noite. No dia seguinte, estaremos no Zazá, no restaurante ali do hotel super transado também, primeira vez que a gente consegue. Prestigiem os nossos eventos. Eu sei que a concorrência é pesada, mas lá vocês chegam, vocês vão ter uma pulseirinha, é só entrar, comer e beber e se divertir, eu prometo. E, por último, a gente vai ter o Happy Hour da Globo, o acesso ao nosso grupo. Eu só vou reiterar uma coisa aqui. Algumas pessoas que entraram muito tarde no grupo, eu já tinha mandado a lista para a Globo e lá não tem repescagem. Então, esse talvez seja o pênalti para vocês fecharem mais cedo no ano que vem. E eu não consegui pôr as últimas pessoas. Agora, todos vocês que estão aqui devem ter recebido, tirando algumas últimas pessoas que eu avisei um a um já, receberam os seus e-mails da Globo. Tem que confirmar e preencher.
não tenho como depois pedir acesso a isso. Ah, mas eu não olho meu spam. Vocês vão ter que ficar ligados agora em um monte de coisa que vai chegar para vocês por e-mail. Eu vou avisar, a gente vai avisar no grupo, mas não tem como entrar e fazer por vocês. Vocês precisam entrar ou no WhatsApp ou no e-mail de vocês e, por favor, preencher. Preencher, garantir o lugar. Eu vou mandar algumas coisas para vocês no grupo e vou falar preenche. Na dúvida, gente, preenche. Não vai dar tempo de explicar tudo. A gente vai explicar depois. Mas entra, é 2 segundos, é só RSVP, eu vou, preenche. A gente só vai mandar coisa boa para vocês, eu prometo. Vai ser ativação de marca, vai ser estreia. Então, assim, entre e preenche. Esse é um que eu tô falando. Não tem, a gente tentou no passado, não tem ligar lá e conseguir, porque lota. A gente conseguiu, a duras penas, são só 500 pessoas, e a gente conseguiu por 100 e poucos aqui. Então, assim, nós somos mais do que um quinto do evento, eu vou dizer, né? Porque tem SAF lá, nós somos um quarto do evento. Então, por favor, de verdade, entrem no seu spam e façam. Não recebeu, avisa a gente. Esse é o resumo da nossa agenda, de tudo que a gente vai fazer lá, dos nossos eventos. Eu vou ficar muito feliz, Natália também, ele tá filmando, ele tá assistindo, tá vendo um monte de coisa, então ele tá mandando abraço aqui para vocês. Mas de verdade, prestigiem a gente. E como disse a Andrea também, gente, lá é sobre pleasure, é business, é pleasure. Aproveitem para fazer essa mistura, aproveitem para curtir, aproveitem para conhecer as pessoas. Eu vou colocar a Mary, um carômetro ali para vocês saberem quem está no grupo e todos os eventos a gente vai ajudar vocês a se conhecerem um pouco mais. Hoje não dá tempo porque tem tanta coisa para passar que se cada um for se apresentar, vocês vão matar a gente. Eu sei que tá todo mundo com fome. Acabamos, mas a ideia vai ser: quero tirar uma foto com vocês e dizer para vocês guardarem energia no carnaval, porque a nossa micareta vai sair logo em seguida. Então, aproveitem. Quem está na expedição, não esqueça de pegar o kit ali na saída. Espero que vocês gostem, que a gente preparou aí com baita de um carinho. See you! E vamos tirar a nossa foto aqui geral. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.